Fala, meus amigos! Mais um dia, mais um episódio aqui do Ecosistema Podcast. Seja muito bem-vindo ao maior ecossistema de empreendedores do Brasil. Aqui é onde os empreendedores se conectam com empreendedores. Yes. Né? E aí, novas ideias surgem, novos negócios. Inspirações, e novos aprendizados, né? Para você que tá aí assistindo, né? Então, assim, tamo junto. Fica aqui com a gente até o final desse episódio, porque esse episódio é espetacular, tá bom? Para começar esse episódio, Sandrão, seu arroba. Sandro Samper. Show. Olha o nome chique. Isso aí. Porque hoje ninguém mais se apresenta por nome, né? Hoje é o arroba. É arroba. A criança nasce, qual é o arroba da criança? Exatamente. Tem que pensar nisso. Segue lá também Hugo Fernandes 2.0 e segue também o Ecosistema Podcast. Valeu? Então agora a gente vai começar mais um episódio e a gente hoje trouxe duas convidadas de peso, tá? É a Anabel e a Juliana, elas que são proprietárias, sócias fundadoras da Storm Business, que é uma impulsionadora, Sandra, que elas estavam conversando com a gente, né? Uma impulsionadora de negócios feminino, digitais. Pra mulherada. Pra mulherada. Impulsionadora de vendas, alta performance, né? Para negócios. E vamos lá, sejam bem-vindas, meninas. Tá Obrigada, bom? Obrigada. Vamos lá, a gente tá bem curioso, assim, a gente começou ali nos bastidores e assim, cara, que conteúdo vai sair hoje aqui? Vai Altas expectativas. Vai sair conteúdo bacana, hein? Exatamente. E aí eu queria pedir para que vocês se apresentem, tá? Se apresentem, conte um pouco como é que surgiu esse negócio, quem são vocês. Maravilha. Então, pessoal, muito prazer, Anabel Nogueira. Começar falando pra você... Anabel Nogueira não, desculpa que eu não... Anabel Permínio Nogueira. Tem que ter um sobrenome, entendeu? Meu português. E o arroba. Anabel com 2 N's, tudo junto, Nogueira. Show. Então, primeiro falar pra você curtir esse vídeo, né? Se inscrever no canal, porque a gente tá aqui, a gente quer mídia. Exatamente. Mas, rapidamente, né? Porque eu sei que o pessoal quer o conteúdo em si, todo mundo tá aqui, quer vender mais. Então, meu nome é Anabel, sou formada em administração pela Federal da Bahia, tenho 27 anos. Comecei a empreender aos 20. Não, aos 20? Em 2020, não sei quantos anos eu tinha, mas abri minha academia nas vésperas da pandemia, abri dia 16 de janeiro, fechei 16 de março, exatamente. Então, peguei aí a pandemia inteira de cabo a rabo. E aí, no meio disso, né, em casa, cabeça criativa, empreendedora nata, comecei a dar consultoria para novos negócios e... de lá pra cá não parei, percebi que essa era a minha paixão, né? Então, na verdade, eu não era apaixonada pelo negócio, eu era apaixonada pelo empreendedorismo. Boa. E queria ajudar outras pessoas a fazerem essa transição. E foi nessa jornada que eu e Ju, a gente se encontrou. Nós não éramos amigas, é importante a gente trazer essa pauta aqui. A gente já empreendeu com os nossos, né, melhores amigos, eu empreendi com o meu melhor amigo e ela com a dela. E acabou que a gente percebeu que o mais importante não é essa afinidade, né? A gente precisa estar ao lado de pessoas que nos complementam, que fazem com que a gente tenha habilidades e competências que elevam o negócio, né? Então, dentro da Storm, para quem quiser conhecer a Storm, a gente cuida das áreas de venda, gestão e marketing das empresas, ajudando você a ter processos, estrutura, indicadores e um caminho, né? Porque a maioria dos empreendedores que chegam pra gente não sabem nada, né? Assim... Um beijo para as nossas clientes, vocês sabem muito agora. Mas, a princípio, aquela coisa, é só precificação. Eu vi a concorrente. E o seu marketing? Não, tem uma pessoa que eu gosto, eu faço igual. E os seus serviços? Não, mas é o que o professor falou. Então, a gente traz essa personalidade, né, das nossas clientes e aflora isso trazendo um diferencial de mercado. Show de bola. E eu não lembro se eu falei o tema do episódio, né? Oh, meu Deus. Como transformar o seu negócio para vender muito mais. Para vender muito mais. Muito mais. Através da gestão, vendas e marketing. marketing. Show de bola. Ó. Depois dessa apresentação fantástica, tem jogo. Agora a doutora Juliana. Tô até assim, né? Doutora Juliana. Doutora Juliana. Bom, pessoal, prazer estar aqui. Eu sou Juliana Carvalho, não tenho Permínio no meu sobrenome. Eu sou advogada de formação, formei em 2015, tá? E desde então eu empreendo, né? Na faculdade eu já sabia que eu não queria trabalhar para escritório de advocacia, né? Não é novidade para ninguém que realmente advogado recém-formado sofre muito, né? São horas e horas de trabalho, um salário realmente complicado. Eu falei, bom, se é pra gente, né, sofrer, que pelo menos eu sofra pelo meu. Então, na faculdade eu decidi
Fiz o convite para minha sócia e a gente abriu o nosso escritório de advocacia. Então, eu já me formei com essa estrutura. A gente não tinha sala, né? Eu usava sala emprestada e tal. Então, desde 2015, eu tô nessa labuta do empreendedorismo, né? Eu amo, porém, a gente não romantiza. A gente sabe realmente todas as dificuldades. E minha vida teria sido muito mais fácil se eu tivesse realmente uma mentoria naquela época, a mentoria de negócio, porque a gente aprende na faculdade a fazer atividade fim, né? Então, eu sabia advogar muito bem, mas ser empresária, ser empreendedora realmente foi um desafio. E nesse percurso, eu me apaixonei pela saúde, eu era coordenadora de contratos de um plano de saúde, e eu trabalhava diretamente com alta gestão, me apaixonei pela área de gestão, cheguei até a estudar uma época para fazer concurso de gestão, né, para ser gestora pública. E eu comecei a ter contato, né, com ferramentas de planejamento estratégico, os procedimentos operacionais padrões, coisas que a gente realmente não aprende na faculdade. Eu falei, poxa, tem um gap aqui, preciso começar a estudar. Me inscrevi no MBA em Gestão e Saúde, que me habilita a gerenciar clínicas, consultórios, hospitais. E na pandemia não bastava eu ter só a teoria, eu falei, não, vamos empreender. Achei pouco. MBA. Vamos eu quero abrir o meu negócio, abrir uma posso clínica. até lhe dar uma ideia de slogan aqui. Qual é? Meu nome não tem permíneo, mas eu tenho MBA. Porque choras, Anabel. Aguardem, na próxima estarei com MBA. Deixar aqui meu diploma. Pronto. E aí eu me uni com a minha melhor amiga na época. Ela é dentista. A gente abriu a nossa clínica odontológica Sorri Mais em plena pandemia. Então, Bel abriu antes da pandemia. Eu fui a louca que abri na pandemia. Caramba. Eu não sei o que é pior. É. Não, na verdade eu acho que é um pouco pior, vai. Porque você já sabia. Eu já você foi maluca. sabia. Eu já imaginava. Não, você foi visionária. Visionária. É isso. Se dá certo, é visionária. Se dá errado, você é maluca. É tipo isso. Então, tem suas complicações, né? Porque eu fui pega desprevenida. Então, eu criei pra uma persona que deixou de existir. Perfeito. Então... Ninguém foi pra academia na pandemia. Menino, tava fechada. Era proibido, né? No meu caso, a minha atividade era Continuou. Autorizada, se fosse pra urgência e emergência, mas tinha aquela coisa, as pessoas não queriam ir no mercado. Imagine abrir a boca para um dentista, né? Então, a gente... Só ia com muita necessidade. Com muita necessidade, realmente. Mas no primeiro mês a gente já conseguiu faturar legal, porque tinha uma demanda represada. Então eu falei, pô, agora que as coisas estão abrindo, eu imagino que a gente vai conseguir surfar essa onda. Sim. E foi o que de fato aconteceu, né? A gente tinha uma clínica, o pessoal não gosta de falar clínica popular, né? Mas era uma clínica para um padrão CD, mais ou menos, assim. Só que ela tinha toda uma estrutura que tranquilamente poderia estar funcionando em um bairro legal, linda. né? Linda, linda. Ela ficava localizada em Brotas, a gente tinha preços acessíveis, toda a estrutura, capacitação profissional. E a gente foi seguindo. Então, eu tinha toda a expertise da parte de gestão. Minha sócia entrava com a expertise da responsabilidade técnica mesmo, da atividade fim. E nós seguimos dessa forma, mas a gente chegou ali num platô, né? A gente não estava desenvolvendo financeiramente. Eu falei, não, eu acho que é chegado o momento de a gente identificar o que está acontecendo. Foi quando eu descobri que me faltavam as habilidades em vendas e marketing. Né? E foi assim que eu conheci a Anabel. A Anabel era mentora de negócios com foco em marketing também. Eu falei, Bel, preciso de sua ajuda. Encontrei na internet. Essa história vale a pena. Essa história vale a pena. Vale a pena, Vale deixa a eu te pena. falar. Vocês vão achar que eu sou Ela louca. soltou lá, procura-se sócio. Exato. Foi quase... Gente, foi uma loucura. Eu tava num momento assim que eu falei, ai, não, eu preciso desse direcionamento e tal. A gente nunca acha que a gente sabe o suficiente, né? Quando a gente acaba... Super síndrome da impostora aqui, gente. Sim. Tipo assim, Eu chamo de síndrome do cachorro vira-lata. pode ser. Como pode é? ser, É o aquele cachorro amarelo. que nunca fica doente, o cachorro mais resistente, o É. cachorro... É o Verdade. cachorro que Boa, tem em todo lugar do boa. mundo. Mas Verdade. ele tem a Mas síndrome de ser um Mas vira-lata. ele olha de baixo pra cima, Exato. ele não se sente ali parte daquele... Gostei disso. Né? Pô, bacana. Patenteei isso aqui. É exatamente isso. Vou E escrever um aí... livro. Porra, a síndrome do cachorro vira-lata. E aí a busca veio justamente disso, né? Dessa necessidade que eu achava que eu tinha de ter habilidades ali complementares e encontrei Bel. Mas foi uma coisa assim que eu já seguia ela no Instagram, não me lembrava o nome dela. E aí alguma coisa falou assim na minha cabeça, procura Ana Blogueira. Imagina. Era Ana Blogueira. Olha. E era Anabel Nogueira, não tinha nada a ver com Ana Até na Blogueira. blogueira, né? Não Era achei, blogueira. não achei. Um pouco blogueira, mas Era. não o suficiente pra botar no nome, entendeu? Não tava nesse nível de marketing. Permínio é melhor. Permínio, é. Tava E aí a gente se encontrou, né? Ela tem um estúdio fitness, eu malhava lá também. A gente começou uma amizade empreendedora. Então, Nossa. quando eu fui fazer a consulta, né? A reunião diagnóstica, ela ficou assim olhando, eu abri minhas planilhas, sou muito organizada, ela...
Ju, talvez eu não possa te ajudar, porque assim, você já sabe muito, mas eu posso te ajudar como amiga. E aí surgiu essa amizade Porque ela empreendedora. foi assim, Que show. ó, eu conheço o meu público, eu conheço meus números, eu sei isso. E ela começou a me mostrar, eu falei assim, Ela tá Tá feliz pra faltando o quê? quê? não, qual o problema, então? Ela, não tô vendendo o suficiente. Eu falei, o problema aqui não é marketing. Seu marketing tá encaixado, a sua gestão tá encaixada, tá faltando dinheiro, tá faltando público, tá faltando faltando público. E é uma expertise que eu não tenho de tráfego pago. E aí foi justamente quando ela foi buscar o Vende-se, né? Que aí faz uma publi de graça pra cá. Aí comecei a me procurar paga depois, cursos, cara. né? E Na área de aí, vendas. Ju se especializou em vendas, né? E começou a fazer tráfego pago com o irmão dela. E aí foi Isso. quando teve o boom, porque Que massa. o que acontece? Eu, né, que sou de administração, eu vejo os administradores assim, não. Primeiro eu vou formatar a empresa toda. Aí você tem processo, você sabe como é que a recepcionista vai atender, blá, blá. Sim, mas e o cliente? Cadê o cliente? Então, a gente tem um erro que é ou a empresa que tem cliente, mas é toda desorganizada, ou a empresa que é toda organizada e não tem cliente. Exato. Então, a Ju estava mais nesse segundo lado, né? Exato. E aí eu fui e falei, não tem condição de te cobrar, vai ser ridículo isso. Mas já me deu Bora direcionamento, né? Não, seu problema é venda. Porque né? às vezes diagnosticar o problema, que era o que a gente estava falando antes de começar, né? Fazendo aquele parêntese. Isso. Muita gente vem pra gente por causa do marketing. Porque quer o Instagram, porque é a menina dos olhos. Mas quando a gente começa a entrar, o problema tá ali na parte ou de gestão, ou não precificou certo, então na verdade está trocando dinheiro, não tá lucrando. Ou a pessoa chega e aí deixa a venda embora. Na mesa. Porque a pessoa fala assim, que a gente atende muita área de saúde, né? Então fica assim, não, mas eu acho que é caro. Então, a própria pessoa que tá ali no papel de prestador de serviço acha que o próprio serviço é caro. E aí tem vergonha de vender. Nunca vai vender. E aí não vende, porque fica naquela, mas é 5 mil reais o protocolo. Sim, mas pro seu cliente é a solução. Se é a solução, então transformação, vende. né? É aquela máxima, né? Se você tá ali, você mede o bolso do seu cliente com o seu bolso, Exato. cara, o cliente vê na sua cara. Perfeito. A mesma coisa quando você quer vender a qualquer custo. Ah. Ele enxerga o cifrão nos seus olhos. Todos os sentidos né? são percebidos Exatamente, em vendas. Todos. Exatamente. Então, assim, eu posso estar sem Perfeito. um tostão, mas eu não posso Não pode Você vender não meu pode dizer produto isso. segundo a minha carta, segundo o meu bolso. Uhum. Às vezes o Exato. cliente ali tá pronto para pagar num produto de 10 mil. E você não sabe. E você tá com vergonha de cobrar 5. Exatamente. Exatamente. Você já oferece, não, mas tem desconto no Pix e não sei o quê. É. Então, a gente vem desmistificando isso com as nossas clientes, ensinando elas a se verem como vendedoras, ensinando, o seu preço é esse, não é porque você é maluca. Exato. Tem um motivo pra ser, né? Sua hora, ela precisa ser remunerada. Então, quando a gente começa a dar clareza pros processos, ela começa a ter muito mais autoridade, né? E é incrível, porque a gente... incrível. Parênteses, né? A gente começou em outubro. Uhum. Então, a gente vê a transformação das peraí. nossas clientes. Outubro de... É porque Outubro de a gente teve 2022. outubro de quando? Ah, Ela perguntou, o podcast tem quanto tempo? Eu falei, deve ter um ano. Começou em A gente novembro. começou em novembro. Mas de novembro pra cá não tem ano. Essa conta não bateu. Mas vocês começaram em Juntas em outubro de 2022. Isso. Oficial, com a primeira Oficialmente. cliente, Show. tudo certo. Isso. outubro. De 2022. Gente, vocês nasceram um pouco Nascemos. tempo, né? Exato. Nascemos agora. E já tá assim. É. Vocês são Caramba. espertos, hein? Não, mas é porque a gente sofreu na pele, né? Exato. Então, o que eu sentia, né? Quando eu abri o meu negócio, eu tinha um sócio que era especialista em marketing. Tinha uma agência de marketing, inclusive. E eu com especialidade em marketing. Vixe, Ou seja, casamento errado. casamento não casou tão bem. Porque os dois queriam discutir a parte criativa, experiência do cliente, e os mimos, e tal. Sim, mas e a venda? E a venda? Então, aquilo ali tava travado pra gente. Então, assim, eu senti isso. Eu senti uma obra que saiu 200 vezes mais caro do que eu imaginava que ia gastar. Achei que ia gastar, sei lá, 40, 50 mil. Que foi quando eu falei pro arquiteto? Falei, arquiteto, tenho 50 mil? Ele falou, claro! Dá. Óbvio! E aí me botou um ralo embutido, me botou uma luz de LED, me botou um lustre. Eu falei, que isso? Passou um pouquinho, viu? 150 mil. 150, 200 mil. Só. E era só o dinheiro indo. Eu, eita, gente, que isso? Que Vai é parar isso? onde? E as nossas clientes que fazem obra, porque a gente se especializou, né, no que a gente sabe fazer, que são negócios físicos. Não, vou fazer uma obrinha, 30 mil, Calma. Reserva 60. Bora ser precavida. Toma porque... uma planilha de investimentos controle de investimento iniciais, inicial de pra obra. você ver. Porque, então a gente fala do que a gente viveu. Então, quando a gente traz as dores, quando a gente se posiciona no Instagram, quando a gente tem uma reunião inicial, nossa taxa de fechamento é 95%. Exato. Quem não Uau. fecha agora, fecha um mês depois, porque é organiza. justamente o tempo de se organizar. Porque
a gente fala, filha, eu sei que você tá passando, eu passei por isso e isso, e a gente criou esse caminho, então é só você seguir esse caminho. Isso. E é legal porque a gente acolhe, né? Eu queria muito que tivesse alguém fazendo isso que a gente faz hoje, na época que eu comecei. Justamente. Por mais que eu seja administradora, casa de ferreiro espeto de pau, né, gente? Mas é sempre assim. Pros Agora- outros é mais fácil. Agora, ó, uma coisa que é interessante, que antes da gente entrar no processo da Storm, eu queria que vocês comentassem aqui. Vocês duas tiveram experiências separadas parecidas. Sim. Muito parecido. Vamos lá. Primeiro, vocês montam o negócio na boca da pandemia e na pandemia. Na pandemia. Né? Uhum. Se não der certo, era louca. Exato. Né? Vocês entraram em sociedade com os melhores amigos. Sim. Aí vamos falar de sociedade, porque essa Vamos. sociedade é um casamento. Você falou uma coisa interessante. Seu sócio era especialista em marketing. E uma sociedade, para que Sandra vai precisar de um sócio quando eu não tenho uma determinada habilidade que é importante e eu trago alguém para me ajudar no meu negócio para suprir essa necessidade, essa falta de habilidade que eu tenho. Então, Ou eu não tenho capital. ou eu não tenho capital, beleza. Mas na maioria das vezes é o seguinte, olha, eu sou um ótimo designer, mas eu sou péssimo em venda. Então, Colhe comigo. ninguém vai conseguir comprar o meu serviço porque eu não sei vender. Então, se eu trago uma pessoa que sabe vender, mas não entende muita coisa de designer, o casamento é perfeito. Porque, a criação é comigo, a venda é contigo. Cada um no seu quadrado, não tem briga. Como é que foi a experiência de vocês com essa sociedade? Eu também, aconteceu comigo, tá? Eu montei uma marca de moda com meu melhor amigo. E chegou um tempo que eu mandei pra ele assim, tu tá fora do negócio. Na lata. Eu tava em Léo, falei assim, O bom das mulheres é que elas são mais sutis. mais Elas sutis. vão falando aos Não, pouquinhos, mandar uma mensagem 11 horas da noite. Eu mandei assim, eu não lembro se era WhatsApp, acho que era Podia esperar WhatsApp. no horário comercial? Não, eu falei, tu tá fora do negócio. Tô chegando, Cabeças foram cortadas nesse tô momento. chegando em Salvador, a gente conversa. A gente ficou 6 meses, assim, ele ficou 6 meses sem falar comigo. Ele é meu Complexo. melhor amigo ainda. Mas foi traumático. Como é que foi pra vocês? traumático. E a lição que a galera pode absorver disso, né? Vamos lá, você tá querendo empreender aí em casa, você tem o seu melhor amigo que você tá, vou chamar ele pra ser meu sócio pela afinidade, eu acho que vai dar certo porque ele é meu melhor amigo. Aí eu quero que você compartilhe, Vamos lá. pra que as pessoas entendam que Vai lá. não é sempre assim. né? Não é. Primeira coisa não busque um sócio porque você está inseguro. Perfeito. Olha, É a primeira coisa. Porque anota aí. muita gente procura um sócio porque acha que não é capaz, que não tem condição, que não vai dar conta, né? Então é o primeiro passo. Busque alguém que vá realmente te complementar. E de preferência que essa pessoa não seja seu melhor amigo. Pois. Porque a sociedade é um casamento, Uhum. né? Então, assim, eu sabia quando eu e minha sócia, nós fizemos a sociedade, eu sabia exatamente como ela era como amiga. Eu não sabia como ela era profissionalmente, né? Então, assim, não é questão de uma ser melhor que a outra, mas nós éramos diferentes, Sim. né? Então, eu tava rimando para um lado, ela tava rimando pro outro. Cabo de guerra. Exato. A gente não tinha uma afinidade em termos de valores. Isso é um outro ponto principal. Perfeito. O seu sócio, ele precisa ter as mesmas percepções que você em termos de valores. Cada um vai ter suas habilidades, suas qualidades. Beleza, mas vocês precisam entender onde queremos chegar. Vamos conseguir Exato. chegar juntos? É um primeiro ponto. Então, na verdade, o que aconteceu comigo, que foi traumático, foi porque a minha sócia, que era minha amiga, ela não tinha uma visão profissional minha ainda. E eu sou muito séria quando eu tô trabalhando. Então, ela conhecia a Juliana, gaiata, brincalhona. E eu, quando... Eu sou um pouco workaholic, tô tentando melhorar isso, é bem verdade, mas... Tá bem melhor. Tô bem melhor. Então, assim, ela tem uma vibe mais na dela. Então, o que é que tava acontecendo? Uma incompatibilidade ali, de eu querendo trabalhar, querendo fazer a coisa acontecer, e ela tinha um time diferente do meu, né? Então, isso começou a criar uma angústia dentro de mim. Eu não conseguia dar feedback, porque ela, né, não aceitava muito bem, porque nós éramos melhores amigas. Então, ela sempre levava pro pessoal, eu não conseguia dar feedback. E aquilo virou uma bola de neve. Ela me achava uma megera, é bem verdade. Eu tenho a minha parcela de responsabilidade nisso, porque realmente a coisa estava muito dura, né? E o empreendedorismo, ele não precisa ser assim, né? Então, eu hoje consigo fazer uma análise da minha responsabilidade em relação a como que as coisas foram conduzidas. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma relação muito tranquila. Ela, inclusive, é minha cliente da Storm. Show. Engraçado, porque foi bem cliente. simbólico a primeira cliente da minha nova empresa ter sido a minha sócia e melhor amiga, né?
Então, hoje a nossa relação está se reedificando, digamos assim, né? Ai, A que palavra é lindo. essa. A gente Que tá legal. numa boa, tranquilo e tal, e dando tempo ao tempo. Mas a dica, né, que eu dou é evite. Evite, porque assim, eu acho que o seu sócio, ele precisa se transformar no seu amigo durante o processo, Uhum. né? Então, transformem o seu sócio em amigo. Então, eu e a Anabel não éramos amigas, a gente se tornou amigas hoje. Então, a gente tem um vínculo de confiança e tal. Porque muita gente fala, não, eu posso ter vários problemas, mas problemas de confiança eu não vou ter porque eu estou com o meu melhor amigo. Muito pelo Mas você contrário. pode... Mas pelo contrário. Exato, e você pode construir isso com uma outra pessoa, né? Então, eu sou muito processual, sou muito sistemática. Minha vertente é vendas e gestão, que é uma coisa mais assim, preto no branco, sabe? E a Anabel é a parte criativa, a pessoa que idealiza, né? Eu costumo O dizer, né? arco-íris. Exato. Para. Eu costumo dizer que nós somos Disney e Roy, né? Que são os Show. irmãos. Todo mundo ouve falar do Disney. Mas o Roy que fez a coisa acontecer nos bastidores. Então, assim, a gente tem esse casamento, né? Que veio realmente no momento que as duas estavam passando por um momento. A gente tinha ciência de que separadas a gente conseguiria se dar bem, a gente Uhum. conseguiria desenvolver nossos projetos. Mas a gente optou. Então, eu acho que a sociedade ela precisa ser uma escolha. Show. Então, você escolher um sócio por necessidade ou porque você acha que precisa dessa pessoa é o primeiro grande erro. Então, assim, o maior aprendizado que eu tive, né, dentro dessa jornada é essa. Procure sócios que Caramba. te complementam mesmo. Isso aí que você falou é interessante, que a galera já joga o jogo mental da perda, né? Total. Então, assim, De cara, não ser capaz, de se não inferior. der certo, Tem alguém pra dividir. pode ser que dê errado, então eu vou procurar alguém pra dar errado Exato, junto. junto. né? É exatamente Que é igual isso. aquele áudio que viralizou. E se der merda, não vai dar merda não, mas se der merda, se der merda, a gente dá merda junto. Vai dar merda. Exato. Mas é. E a tendência é que dê merda mesmo. Você já Em começa o algum negócio. momento, em Exato. algum momento. Você já começa com essa energia. Você traz uma pessoa pra Uhum. dividir a merda. A irmão. merda, é Tu exatamente. tá co-criando a merda. Não, tem... Ciclo de merda. Dica 2, não cocriem a Não merda. co-cria merda. Não co-cria Se merda. puder, não cocrie isso aí. Esse episódio tá sendo um MBA. Um MBA em gestão, vendas e marketing. Você faria isso de novo? Pegaria uma melhor amiga pra fazer sociedade? Não mesmo. Não mesmo. Não Traumatizou Não a mesmo. bichinha. Show. Não. Até se ela me complementasse, né? Porque assim, na minha realidade, ela como dentista, super me complementava de fato na parte técnica. Uhum. Só que o trabalho que ela desenvolvia, qualquer dentista poderia desenvolver. Eu não precisava de uma sócia dentista. Exato. Se você for parar pra analisar. Ai, Gil, você puxou um ponto, meu Deus Não do céu. precisava. Eu precisava de uma sócia Sim. que tivesse habilidades complementares em vendas, marketing, gestão. E não foi o que aconteceu. Então, ela era boa na parte da atividade fim, como dentista, mas faltavam ali alguns requisitos essenciais como empresária. Exato. Entende? Que quisesse correr na mesma velocidade, né? E que quisesse correr. Hoje eu tenho certeza, assim, né? A Bel pode é testemunha disso. A evolução, assim, dela. Uhum. Muito. Sabe? Nossa, ela se apresenta, ela faz vendas. Então, e aí eu até brinco, eu falei, meu Deus, se ela tivesse mostrado tudo isso naquela época, certamente a gente não teria se Tido desfeito. essas- Exato. Mas esse tudo problema. é um momento, não era o momento dela. E hoje eu super entendo isso, sabe? Perfeito. Então, eu acho que não tem certo nem errado. Ela Era um momento ela tava que no vocês momento tinham que viver também. Perfeito. E tudo é aprendizado, né? Mas eu acho que um exatamente. ponto que é importante de trazer também é se você pode contratar esse profissional, Exato. não chame ele Não pra ser chama seu seu sócio. sócio. Exato. Por mais que, mas agora eu não tenho dinheiro. Meu filho, Uhum. vende o carro, vende a sogra. A mãe não. Mas não é a sogra. Ô, sogra. Ninguém vai querer comprar, mas tenta. pai. Mas, assim, consegue esse capital porque um sócio, ele é um ativo muito caro Muito da caro. sua empresa, Exato. né? Não, Então, não só da sua empresa. Porque ele não consome só a empresa, ele te consome também. Uhum. Porque vocês sabem disso. Sim. Eu não sei o nível de estresse, mas quando você tá num negócio com um sócio que é amigo e você rola um estresse, isso te consome. Porque Porque como você não tem pessoa. uma pessoa que é o seu Pessoalmente. melhor amigo pra Eu Vai gostaria- desabafar. desabafar. E eu gostaria de Exato. fazer um adendo. Esses cabelos brancos aqui, favor. tá vendo? Chama-se Sandro. Eu não O ia falar. o cara mais de boa da vida. Na sua percepção, Sandro. Pois é. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, mas... E como é que foi o seu trauma? O meu Você trauma. teve um sócio Não, também. não de foi seu tão melhor trauma amigo, né? assim. Vamos aliviar pro bichinho quando ele assistir. Então, Foi traumático.
calma, não. A psicóloga manda conta depois. Então, meu sócio, a gente se conheceu na faculdade, a gente fez empresa júnior juntos, então eu já sabia como era ele no ambiente de trabalho. E eu ainda acho ele um cara incrível, assim, uma visão empreendedora muito forte. Mas o nosso grande problema, primeiro, era eu e ele, 2 administradores, tocando um negócio de atividade física, da qual a gente precisa de um responsável técnico. A gente não tinha competência técnica para gerenciar o nosso time. Então, é aquela coisa que, assim, eu tenho a visão do cliente, porque é legal, né? Então, eu virava pro meu professor de educação física e falava, ó, assim, não funciona. Mas não importa, não importa. Porque eu, quanto cliente, que sou tão leiga quanto o cliente, eu quero uma experiência assim. Porque o importante não é, se o músculo tá movimentando certo, não sei o que, não. A experiência que a gente tá proporcionando é uma experiência premium, uma experiência diferente. Então, eu preciso que você siga com alguns protocolos, eu preciso que você monte o treino assim, assado. Então, na hora que a gente vinha pra questionar, a gente não tinha autoridade. Sim. Então, isso começou a ser um problema. E aí, desse problema, meu sócio, ele é aquela coisa, aquele estereótipo, sabe, de homem brabo, sabe? Tipo assim, porra, não sei o quê. E eu ficava assim, eu era o policial super bom, ele era o policial super mal. Então, começou a rolar um desentendimento ali, porque eu não concordava muito com a postura que ele tinha, e eu tenho certeza que ele odiava a postura que eu tinha, porque era aquela coisa, para de passar a mão na cabeça, porque tá fazendo besteira. Eu ficava, não, peraí, o time, assim, o clima organizacional, bem aquela paixão de administrador, né? Então, a gente começou a ter muito conflito por causa disso, porque eu achava que a gente não tava... Os valores da empresa era para ser um ambiente de família, um dos valores que a gente tinha é que não existia hierarquia dentro da empresa. Então, como é que eu não tenho hierarquia dentro da empresa e eu tô aqui querendo meter o cacete no meu funcionário? Então, assim, não é que ele era bruto, não era que ele era ríspido, mas ele era sério. Ele tinha uma forma de lidar que não abria tanto espaço para amizade, para um clima descontraído, que era o que eu queria como a minha empresa. Então, e a gente tinha uma diferença de capital, que é outro problema também que a gente pode trazer. Então, ele tinha 7,5% da empresa. E eu tinha os 92,5%. Então, justo. Ele com uma postura muito forte e, ao mesmo tempo, mas quem tá bancando isso não é você. Então, assim, é um problema difícil. Então, se for sugerir, primeiro, se você pode contratar a pessoa em vez de ter ela como sócia, contrate. E se você puder ter uma sociedade igualitária em termos de aporte financeiro, porque os dois estão na reta, né? Naquele caso ali, então era aquela coisa, não, bora investir em site, bora investir em tráfego. Tá, mas o dinheiro... E aí? O dinheiro não era proporcional, né? Como ele não botava 50-50, acabava que era assim, era muita visão para pouco... colaboração. Pouca colaboração. Então, ficava pesado. Ele também sentiu isso. Então, acabou que a gente terminou numa boa. Continuamos muito amigos. Não somos mais melhores amigos, infelizmente. Porque é muito trauma, né, gente? Trauma. Não teve tanto trauma, mas é muito trauma. Então, os aprendizados que ficam se você... Não teve trauma. Não é mais meu melhor amigo. É meu amigo. Mas não teve trauma nenhum. Zero trauma. Eu só não Ninguém tentou dar uma facada no outro. Nos seguimos no Instagram. Estamos nos melhores amigos um do outro. Até onde eu sei. Tá tudo certo. Mas, realmente, se você puder ter uma pessoa que sabe do core da empresa, né, da atividade de fim, que foi o caso de Ju, então, né, a sócia dela era dentista, faz muita diferença você saber do que você tá tratando. Perfeito. Eu acho o máximo quem fala, não, vou abrir uma marca de roupa, não sei nada sobre varejo, não sei nada sobre moda, massa, mas assim... Você vai tomar muito na cara, porque você vai estar falando com o fornecedor e ele tem muito mais experiência que você. Exato. Então, você não tem tanta capacidade de barganhar, você acaba fazendo negócios que você se ferra. Então, se a gente conseguir juntar essas duas competências, que é o que a gente tem hoje. Então, a gente tem domínio da nossa atividade fim, a gente sabe o método, a gente não precisa de outras pessoas, não precisa de alguém para vir validar. Não, a gente tem a competência. Então, esse é o melhor modelo. Então, essa é a sociedade perfeita. Olha aqui a cara da sociedade. E vamos entrar aqui agora no quadro que eu acabei de inventar, que é o Momento Insight, né? Sim. Que é o quê? Se você quer abrir um negócio e você quer convidar o seu melhor amigo por amor, não contrate seu melhor amigo, porque vai dar merda. Exato, por amor àquela amizade. Exatamente, porque um amigo tá ali saindo pro barzinho, contando as fofocas, contando as coisas. E que você desabafa com ele, aí você vai desabafar com ele. Como é que eu vou desabafar com você uma coisa que você me fez de mal? Exatamente. Então, cara, por amor... É complicado. Não vá. Não vá quebrar rio. Sua amizade não vai quebrar rio. Pelo menos no meu caso,
Eu acho, né? Vai Nós lá. somos melhores amigos ainda. Ah, No meu caso, eu considero... Retomou. Não, retomou. Eu considero... Eu acho que ele me Passou 6 meses sem falar comigo? Sim. Mas hoje, Mas melhores hoje é meu melhor amigo. amigos. 6 meses. tem quanto tempo que isso aconteceu? Cara, isso foi em 2014. Daqui a uns 6 anos a gente conversa de novo. A gente vai voltar Já no deu podcast. tempo pra ferida Exato. cicatrizar. Ele entender que ele fez merda. Ele, né? Porra, Ele. que Entendi. Ele tinha que sair mesmo. Porque eu sou muito igual a... Eu sou igual ao seu sócio. Oh, meu Deus. Bruto. Chega dando porrada. Não, eu sou bruto. Eu sou firme. Firme. Eu também sou um Essa é a pouco palavra. assim. Assertiva é a palavra. Assertiva. É, eu sou Que assim. polida você. Ó, O vocabulário subiu, vou até me ajeitar. como é que eu tirei meu sócio? Eu mandei 11 horas pra ele e falei assim, ó, tu tá fora do negócio. Eu não tenho muitos arrodeios. Sim. Tu tá fora do Ah, negócio. não. Porque eu chegando em Salvador, cheguei e a gente conversa. Eu não Ai, conseguia dormir mais com Sandro, isso. pera aí. Eu pra dar feedback pra Juliana. Ju. Oh, meu Deus. Ó, Vamos é, jantar. Olha, Ju. Foi assim mesmo. Ó, o primeiro Ela fez feedback. Momento feedback. Fofa. Aí eu falei, fale logo, Anabel. Eu falei, olha, Ju, tudo que você tá fazendo é maravilhoso. É assim mesmo. Mas tem É um aquele detalhe, sanduíche, né? O tem um feedback sanduíche. micro detalhe que eu queria muito falar com você. Eu chorando já, assim, me escondendo na mesa. Ela, fale, criatura. Eu, não, Você já tem, né? eu acho que a Não, gente podia fazer O diferente. primeiro feedback foi, você falou muitos NES no vídeo. Ah, Né? Ah, né? Aí eu, pronto, tranquilo, já tinha observado. Eu vou parar, Vou né? parar, Né? Né? Aí faz uma história toda. Ela pra lá. gravou o feedback, eu nem Eu lembrava gravei mais o que era. O feedback, feedback né? assertivo. Né? Boa. Ela tava empolgada nos NES. Aí a gente melhorou. Nossa. Porque produção de conteúdo é isso, gente. A gente vai melhorando, Exato. o linguajar vai melhorando, a desenvoltura vai indo. Uma Exatamente. A gente história, vai aprimorando né? uma com a Deixa eu ver outra. que história que eu vou contar aqui pra mostrar Exato, pra o ela. Isso aqui storytelling é um- para o feedback. storytelling. Imagina, feedback. Juliana, que você é uma vaquinha. Rapaz, Ele vai joga no contar, ele vai Joga, contar a parábola a da parábola vaquinha da depois. Show de bola. Essa parábola é perigosa, já te Perigosa. falei. Já fez muita gente sair do emprego. Eu não quero essa Essa responsabilidade. Não quero nas minhas costas. Já sei, Sandra, a gente vai contar no final pra você assistir até o fim. Exato. Boa. Pois é. Estratégia gatilho de retenção de E o audiência. Abrir o loop e ter que fechar o loop no final. Exato. Mas eu garanto que se você ouvir essa parábola, vai mudar. Tu vai, pelo menos, se você nunca tomou atitude na vida, você vai tomar atitude. Pesado. É pesado. Segura. Forte. É de lá e forte. Mas enfim. Expectativas foram criadas com sucesso. Então, beleza. Vamos lá, Agora começou, já conheci muito bem as duas exato. sócias, né, que montaram o negócio na pandemia, que colocaram os melhores amigos no negócio, que não deram certo, e que por coincidência não, por acaso se conheceram, não eram amigas, se tornaram sócias e a sociedade fez com que vocês virassem amigas. Exato. E como é que surgiu? Agora conta a história pra gente. Como é que surgiu a Storm? Storm Business. Storm Ah, Business. Detalhe. Tempestade de negócios. Exato, Uau. cara. Eu ia falar Alguém traz um agora. prêmio pra Prêmio. Hugo. Por favor. Um prêmio Você pra esse captou. Você ganhou um quadro. Sabe o que é isso? Ele quer tirar onda com quadro, ele quer tirar onda É assim com que se quadro. fala. Não, mas ele ficaria mais satisfeito se eu desse um livro de Pablo Marçal. Exatamente. Putz. O homem é brabo. Ele é bravo. Entendi. Ah, muitas chaves foram viradas agora. Muita. Se ele ganhasse um livro, aí era melhor que a placa, né? Vai lá, como é que, Vamos como é lá. que surgiu essa tempestade? Pronto. Tempestade. Surgiu justamente porque estávamos no olho do furacão, né? Caramba. Então, o próprio nome da empresa vem de um momento que nós estávamos vivendo, né? Então, dentro da pandemia, né? Eu com a minha empresa, Anabel com a dela, a gente ali tentando se amparar uma na outra, porque assim, eu particularmente não tenho ninguém da minha família que é empreendedora. Né? Todo mundo é da área jurídica, todo mundo é concursado. Tamo Então, junto, assim, irmão. eu estou inovando Você na também? família. Não. Ih, você também não, amiga. Você também? Tamo junto. Não, você não. Assim se entendeu aqui, vocês se entendem do lado de lá, tá tudo certo. Pois é. Ah, vocês falaram não? Não, nós Ah, não. vocês têm já, né? Não, É também não vocês é. dois que- vocês Também não dois é essa aí, infinidade de exatamente. empreendedorismo, entendeu? Mas assim. Não, Juliana virou pra mim, não, porque o empreendedorismo é muito solitário. Assim. Eu falei, claro, amada. Como e é assim, engraçado gente? porque toda vez É que a gente solitário? faz uma reunião com a cliente, fala, eu olho, viu? Não, É ela fala, solitário. ai, eu me sinto muito sozinha. Eu falo, eu também passei por isso. Que é isso? Eu sei o que é, eu ouço muito falar sobre isso. Não, e você ainda é administradora, então ela respirou isso durante a Aham. faculdade e tal. Eu não, né? Então,
ninguém na minha família é empreendedor, então eu me sentia muito sozinha, não tinha com quem conversar. Quando eu encontrei esta criatura, que ela começou a dizer que amava cursos online, me mostrou o Trello. Tudo começa com curso online. Eu já vi tudo, amo, já fiz essa mentoria, já fiz esse curso. Eu me encontrei ali, eu falei, minha amiga de infância aqui. Tudo que eu pedi a Deus numa amiga e agora só que se apareceu, velho, né? Que massa. Então, basicamente, foi isso. E a Storm, ela surgiu, na verdade, era uma tentativa de fazer alguns produtos pontuais. Porque eu já estava como mentora de negócios para dentistas, então... Basicamente, dentistas autônomas que não se viam ali como empreendedoras, né? Então, era aquela coisa muito, eu presto serviço para outras clínicas. Não, cara, você tem que se enxergar como vendedora, como empreendedora, né? Você precisa formatar a sua marca, de fato. Inclusive, tem uma dentista que trabalhou lá na clínica, ela fez isso muito bem. A família dela também de empreendedores, então ela já vinha com isso na veia. Eu conto esse caso para todo mundo, assim, né? Então, ela passou 3 anos, ela se formou e ficou 3 anos trabalhando na clínica de outras pessoas. E, assim, ela tinha a marca dela, então ela levava... Lógico, ela conversou com a gente, né, antes, e pra gente tudo bem. Ela levava os pacientes para atender lá. Então, ela basicamente usava a nossa estrutura física, mas ela tinha uma marca por trás. Então, tinha a logo, a identidade visual, os mimos, a experiência que ela... Exato, era muito dela. As pessoas iam buscando ela. Era uma odontopediatra. E aí, quando ela decidiu empreender, ela me contratou e ela não acreditava que ela ia tão longe, que ela ia faturar alto. Eu falei, velho, você é uma potência. Caramba. Cara, você já tem uma demanda ali de clientes, as pessoas te procuram você, né? E aí, quando ela já estabeleceu algumas metas e tal, e ela bateu, assim, todas as metas em 10 ou 15 dias, uma coisa assim. Então, o fato é... Me perdi até. A história era porque surgiu o nome. Pronto. Voltando. Recapitula o loop. Complemento. O complemento. Vou fazer o complemento. Tá. E aí, nossos digníssimos participam bastante, né? A gente, graças a Deus, temos 2 parceiros pra vida. E aí veio essa coisa, a gente, bora fazer um brainstorm. Aí veio, que tal brainstorm? Porra, brainstorm é bizarro, né? Porque em inglês, deixa eu fazer outro parêntese. O nome da minha empresa era Vitesse, que é velocidade em francês. Eu aprendi que você, se puder, dá um nome em português, sabe? Porque assim, não é fácil. Vai a pessoa falar Vitase, Vitise, e eu ficava assim, gente, mas tá escrito, é como se escreve mesmo, é só ler. Aí eu fiquei, poxa, esse negócio de brainstorm já tá muito longo, já tá muito em inglês. Aí a gente, assim, mas e storm? Tipo, uma tempestade de ideias, a gente vai trazer essa vai organizar a tempestade, que é o empreendedorismo. Boa. E aí a gente botou como nome provisório. E aí a gente amou a ideia, a gente contratou uma designer incrível, que ela deu forma a essa ideia. Quando a gente viu ali o branding se formando, a gente falou, é isso, a gente... E é legal, né? Porque quando a gente define o quê, os caminhos começam a se abrir. Então, um profissional começou a puxar o outro, e a gente começou a ser muito bem assessorada, e a gente começou a ter clareza de que a gente não estava fazendo algo pontual, que a gente estava fazendo algo sólido, que a gente estava criando uma empresa com método, com branding, com estrutura, com processo, com visão. E aí, o negócio, né, nasceu... É aquela coisa, já nasceu com estrutura, mas foi de forma espontânea, ganhando essa forma. Então, e com propósito, né? A gente não chegou e falou assim, bora cada uma aqui botar 10, 15 mil e abrir um negócio. Não. Bora sentir o mercado, bora testar, bora validar. Quando a gente começou a ver que a gente tinha fit, que tinha mercado, a gente bora estruturar mais, bora profissionalizar, criar um brand e tal. Então não foi aquela coisa, tipo, vou nascer pronto. Não, a gente foi nascendo enquanto vinha a demanda e ia estruturando. Aquela coisa de criar, né, trocar a roda do carro enquanto ele tá andando. Boa. A gente criou a empresa desse formato porque a gente aprendeu que não adiantava você investir tanto em estrutura, tanto em tudo, se você não tem cliente. Então, a gente, o nosso grande gargalo foi esse, né, nas nossas empresas físicas. E a gente falou, não vamos passar por isso de novo. Deixou de ser, né, porque no primeiro mês da Storm a gente já tava, sei lá, com 10 clientes. E a nossa capacidade operacional, de fato, são 10 clientes. Sim. Então, a gente lotou a agenda no primeiro mês, assim, de funcionamento. E eu acho que a grande diferença, eu não falo por você, né, porque a sua empresa realmente já veio com muito propósito e tal. Mas eu acho que tem uma coisa que é justamente o motivo pelo qual você faz aquilo. Caramba. E isso faz toda a diferença. Pergunta que eu ia fazer. Isso faz toda a diferença. Porque, assim, a Storm, ela, na sua essência, ela é uma ajuda para as pessoas que estão perdidas no meio do furacão, sabe? Show. Empreender vai ser difícil, você vai ter horas, você vai pensar em desistir mais vezes do que continuar. Mas, no final das contas, compensa se você fizer as coisas de maneira profissional.
E aí vem o método. Venda, gestão e marketing. Né? Então, todas as ferramentas que essas macro áreas, elas fornecem ao empreendedor. Então, é basicamente isso. Só para complementar, você que acabou de ouvir, que você falou muito importante, tem um livro que vai ajudar muito as pessoas no que você acabou de falar, que é Comece pelo Porquê. Perfeito, de Simon Sinek, né? Comece pelo Porquê. Aquele livro ali abriu minha mente de um jeito que eu falei, cara, é isso mesmo. Com certeza. Quando você começa o seu negócio com um propósito, sabe? Você já começa com as raízes ali, fincadas. Perfeito. Então, foi o que você falou aí. Exato. E aí o foco deixa de ser a estrutura em si. Porque o que muita gente acontece é, mas eu já investi tanto. Mas eu já fiz tanto. Mas se você sabe aonde você quer chegar e por que você está fazendo, é fácil você abrir mão em prol de algo maior. Então você pensa, isso aqui não tá funcionando. Eu vou atrás do caminho que faz funcionar porque eu tenho um porquê. Exato. Então, as empresas que carecem de um porquê, e é fogo, né? Toda vez que a gente vai fazer esse trabalho de identidade organizacional, de definir missão, visão, valores, eu sempre falo, pode parecer que é muito romântico, pode parecer que é uma besteira, mas essa besteira aqui vai te dar um propósito, vai te dar um senso de unidade, vai fazer com que todos os seus colaboradores mais pra frente saibam pra onde você tá remando, com o que você tá remando, por que você tá remando. Então, isso faz o caminho se abrir, né? Então, é uma atividade, assim, essencial. Se você ainda não definiu, né, missão, visão, valores, vai lá, pega seu caderninho e faz, que é importante. E o Simon Sinek, ele fala uma coisa, assim, que realmente minha cabeça abriu, né? Porque eu tava fazendo a coisa muito assim, de forma processual, né? Até porque advogada, tudo é muito sistemático. Mas faltava aquela alma, né? E eu não podia sentar na cadeira do dentista e atender. Então isso era muito frustrante também, né? Eu não ter controle da vontade, né? Não, e ela discute os casos com as nossas clientes que eu fico assim... As pessoas às vezes... Você não é dentista? Não, e as meninas falam, porque a gente que é dentista, eu pensando, não, meu Deus, eu não é sou, amada. Não sou. Eu queria deixar claro, não é exercício ilegal da profissão. Total. Então, o livro abriu realmente muito a minha cabeça, porque é fato, a gente sempre foca no como e no que é a ferramenta. Exatamente. Só que você me pergunta, você é o quê? Eu sou advogada, trabalho na área de direito de família, por exemplo. Tá, mas por que você faz isso? Você não foca na transformação. Não foca nunca. Nunca. Você só fala, o que você faz e como você faz. Você é só mais um no mercado. Aí você é só mais um, você não tem diferencial competitivo. Então, você não precisa inventar a roda. Às vezes é uma coisa muito simples, mas isso precisa ser um direcionador para você. Que, inclusive, quem tem um porquê forte pré-estabelecido nunca fala a sua ocupação, né? Você é o quê? Não, eu sou o cara que eu liberto as pessoas. Bem assim. Você vai ver. X profissão. Ele conta o porquê ao invés da ocupação. Exato. Mas é difícil, é um exercício que a gente precisa... É difícil, porque o porquê tá sempre por último. Por último. Sempre a sociedade ela foi condicionada o que você é. Isso. Entendeu? Isso define você como pessoa, define a sua você profissão. como pessoa. Exato. O que você... Eu sou advogada. Eu sou médico. Exato. Sabe? Mas por que você é médico? Talvez muitos profissionais nunca se perguntaram isso. Exato. Por que eu sou, né? Por que eu sou médico? Porque eu gosto. Não é porque você gosta. E o porquê é aquilo que não faz você desistir. Exato. Com certeza. O porquê não deixa você desistir. Se você não tem um porquê, você pode desistir a qualquer momento. Você fraqueja, né? Porque na dificuldade... Eu tô fazendo isso pra quê? Pra que eu tô, né, abrindo mão aqui de meu salário, meu prolabore, e tô perdendo... qualidade de vida. Exato. Porque enquanto você tá estruturando a empresa, poucas pessoas sabem disso, né? Todo mundo só vê o glamour, né, do empreendedor quando ele já tá ganhando dinheiro. Mas todo o trabalho de desenvolvimento, né, pra você chegar, por exemplo, num ponto de equilíbrio, pra sua empresa se manter, pelo menos 2 anos, cara. Exatamente. E aí, a pessoa só vê lá o recorte na rede social, você fazendo viagens maravilhosas. Não, fulana é empresária. Os prints de você venda, ninguém sabe qual é, né? E é isso que faz você acordar todos os dias e aguentar o pau, porque não tem Não tem tanta glamour assim, não. Não tem, exato. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu adoro, mas também tem uma questão, né? Empreendedorismo não é pra todo mundo. Não é. Sejamos honestos. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago. Porque não é fácil. Tem que ter estômago. Uma pessoa uma vez me perguntou, pra eu resumir, eu não sei se foi em uma palavra, mas ele falou assim, resuma a vida do empreendedor.
Sofrimento. Aí você cantou uma música. Tá Pau é pedra, é o figura. Tu tá foda hoje. Hoje tá pau. Hugo hoje tá... Não, pô, essa foi melhor do que a minha. Brilhou. Caraca, é pau, é pedra, é o fim do... Perfeito, pronto. Essa é a música do empreendedor. Meu Deus, nem eu, às vezes, eu paro assim, vai ser de onde? Dá onde vem tanta inspiração. Sai de dentro, É que é um porque você storm vive aqui isso. de... Total. E aí eu falei o seguinte, eu esqueci de novo o nome dessa... Você vai lembrar que você, enfim, é Vai, dentista. Ai, meu Deus. Só que esse aparelho não tem nada a ver com dentista. Estou muito doido. Manda. Sabe aqueles aparelhozinhos que fica medindo alguma coisa e fica tic, É, tic? pra eletrocardiograma? Tá Deve- vendo que a bicha é deve da área de ser. saúde? Em outras que vidas fica- ela foi médica. Ó, que quando tá assim, ó, É isso. morreu. Ah, sim. Tutu. É isso mesmo. Essa é a vida do empreendedorismo. É. Esse Quando- movimento. Se não Quando- tiver altos e baixos, né? Exato. Muitos baixos. Quando você está instável, morreu. Uhum. A sua Se vida você tem que não tá em crescendo, você tá movimento. morrendo. Exato. É movimento. Movimento. Total. Perfeito. Movimento. Não, mas o empreendedorismo, ele é recompensador. Então, assim, apesar dos pesares, eu não escolheria outra vida. Até, assim, como foi que eu comecei, né, no empreendedorismo? Eu fui estagiar em uma empresa de investimentos. Hoje ela é a top 5 a nível nacional. E eu comecei, eram 5 pessoas no escritório. Eu era estagiária de marketing, fazia Instagram. Aí eu virei um dia, tava desocupada, em vez de pedir pra ir embora mais cedo, eu falei, tá com os boletos pra vencer, posso te ajudar a organizar as finanças? Peguei, organizei, fiz planilha. Aí ele falou, massa, vou te dar conta do banco pra você pagar direto. Eu, eita, tá bom, beleza. Aí ele falou, vai ter um evento, tem como você me ajudar a fazer? Eu, claro, organizei o evento. Vai ter um processo seletivo, tem como você participar da entrevista fazendo a ata? Beleza. Aí eu comecei a anotar a ata, depois eu comecei a fazer o processo seletivo, treinar as pessoas, fazer o RH, fazer o financeiro. Claro, né? Você tava toda hora mudando de salário, ganhando mais e mais. Olha, o salário não tava crescendo muito, não. Mas eu saí de Tô sendo estagiária. irônico porque as pessoas às vezes falam, não sou pago pra isso. Não, mas se você quer e a crescer... diferença Não, mas eu ia pra da casa muito mentalidade feliz. isso Eu me aí. sentia Você precisa de preenchida. funcionários assim. Exato. É, 1 Total. 1 em 1 1 milhão. milhão. Mas Ah, assim, tá eu era bem. Ela é rara. Não, e é engraçado porque eu saí, né, de estagiária a praticamente gerente geral. E em 1 ano e meio eu fui chamada pra ser sócia. E o escritório, nessa época, já estava com quase 50 pessoas. Aí eu falei, eu com 21 anos, terminando de me formar, tô sendo chamada pra ser sócia de uma empresa que já valia muito. A gente tinha acabado de ganhar um prêmio de 1 bi. Então, não, de 1 milhão a gente captou 1 bi. E aí ganhou um prêmio de quase 1 milhão, foi 750 mil. Na época eu falei, eu acho que eu tenho potencial. Se alguém tá apostando em mim, eu vou apostar em mim mesma. E aí eu resolvi empreender. Então, aquela coisa assim, eu saía, eu entrava no trabalho 9, ia pra aula 7 da manhã, saía correndo da faculdade, porque eu só queria largar aquela faculdade, queria trabalhar. E saía 10 da noite, chegava em casa meia-noite, minha mãe, que é isso? Achando que eu tava, sei lá, pronto na rua. Meu Deus, eu tava no chão, fazendo planejamento estratégico, A trabalhando. maioria das pessoas, eu acho que 100% das pessoas que eu conheço não tomariam a decisão dela. De jeito nenhum. Se foi chamada pra ser sócia num dos maiores escritórios de investimento do Brasil, ela disse, não, vou empreender. Ela é empreendedora. Mas Nata. é porque eu não me via naquela área. Então, eu não ia ser feliz, ia ter um teto. Eu não queria trabalhar como assessora de investimentos. E o teto para gestão, ele é limitado, porque quem bota dinheiro na casa sempre vai ser quem é mais bem recompensado. Exato. Aí eu falei, se tem alguém apostando em mim, vambora. Falei com meu pai, pedi ajuda. Peguei um seguro de vida que eu tinha, saquei o seguro de vida, ou seja, podia estar muito melhor hoje. As Antecipei. loucuras que os empreendedores cometem e são... quando alguém fala pra vocês, vocês são loucas, você tá no caminho certo. Total, a Já gente ouvi avisa, várias vezes. a gente daqui a pouco vai estar aí no ramo um bi, ninguém vai entender nada. Mas no começo as pessoas vão te chamar de louco. Sim. Não, Quando vem muita... Não, ou quando vem muito... Todo mundo começa a te... Você tá no caminho errado. É verdade. Sabe por quê? Uhum. Quem realmente se destaca é quem tá indo Contra a manada. a manada. Vira o telhado de vidro, né? Quem é Contra a atacada. manada. Exatamente. Então essa é a sacada. Você tem que ser chamado de louco. Ótimo. Rapaz. Eu fui bem isso, na verdade. Você fez isso. Não, e eu levei Ju pra conhecer a sede. Um dia desses, a gente tem
vídeos no Sebrae. A gente foi lá gravar o vídeo no Sebrae. E aí é no mesmo prédio. Aí eu falei, Ju, bora lá pra se conhecer. O meu escritório é incrível. É incrível. Aí eu perguntei, como é que você se sente hoje? Você podia ser dona disso. Não, e é aquela coisa, eu fiz história. Porque até hoje as pessoas falam, Todo ainda mundo, falam de você todo e tal. Então, deixar o seu legado, né, é tão Perfeito, importante. E você, quanto empreendedor, você tem que pensar, aquele único cliente, por mais que, assim, não tô faturando quanto eu queria. Cada cliente, ele tem uma história e você tem um papel de marcar a vida dele. Porque você pode hoje estar com academia, como eu estava, daqui a pouco você tá com uma clínica odontológica. Se você marcar o cliente, ele vai te seguir. Então, Ju viu muito isso. Eu tenho clientes até hoje que mandam mensagem, pô, quando é que vocês vão voltar? Quando é que eu quero de novo? Eu falo, agora não, eu tô em outra área. Provavelmente você era considerada como prodígio, né? 21 anos de idade, você falou. Então, cara... Ser chamada pra ser sócio. Foi demais, mas não me arrependo, não. Foi a escolha certa. Show de bola. Eu lembrei aqui de um caso, foi esse final de semana até, né? A gente tava falando sobre... Não lembro exatamente o porquê que a gente... Por que eu pensei nisso aqui. Mas quando eu terminar o contexto, vocês vão entender. Vocês vão entender agora. Isso é muito Tá muito engraçado. Não, e eu que abro o meu loop, eu mesmo esqueço de fechar. Mas eu fecho pra você. Eu tenho esse compromisso. Aí você se... A gente não. Eu vou fechar o seu loop. Não sei nem o que você vai falar. Mas, Sandro, a gente saiu pra comer um dia desses. E foi surreal. Porque foi assim, chegou a atendente. Boa tarde, gente. Boa tarde. As duas juntas. Vamos querer o quê? Não sei o quê. Aí eu falei assim, Juliana, vamos parar com isso aqui, porque tá feio já. Só fala, por favor. Por favor. Aí a gente aprendeu a se organizar e complementar, porque tava um negócio meio estranho. Tava muita sincronicidade. A gente tem que fazer esse teste, assim. Quando sair, quando não tiver ninguém aqui, a gente fica um tentando completar a frase do outro. Pra ver o seu nível de sociedade. Qual sócio eu sou de 0 a 10? Porque quando eu era adolescente, eu achava que essa era a prova que você encontrou o amor da sua vida. Ai, que lindo. Quando a pessoa falou, eu estou com vontade de tomar sorvete, não, tomar banho. Eu falei, pô, ela não é o amor da minha vida. Cancela. Aquele anel que eu comprei, pra sociedade também. E aí a gente já falou pra sociedade, pra quando você abrir esse loop aí louco, tem que fechar o loop. Não, gente, eu odeio quando eu tô assistindo alguma coisa, a pessoa fala, mas no final eu vou falar não sei o quê. Ela não fala não sei o quê. E ela anota, né? Eu fico, eu caço as coisas. E outra, quando eu comecei a falar aqui, eu esqueci o motivo de você começar a falar. Você lembra agora, só que eu acabei de esquecer o que eu ia falar. O que você ia falar. Não foi nesse mas final calma, de semana. Eu vou... Ai, que brinks. Foi alguma coisa que aconteceu nesse final de semana. Cara, foi assim, ó. Enfim, a gente tava falando sobre empreendedor, eu acho que foi por conta de estabilidade, propósito, enfim. Só sei que minha avó falou alguma coisa comigo assim de... porque vai abrir concurso de... Até hoje me enviam editar. Ninguém nunca me mandou. Perfeito. E aí com aquele olhar assim, tipo assim... Vai fazer pra ser alguém na vida? Tipo assim, interessante. Eu não sou ninguém. Eu fiz assim... Meu Deus. Caramba, vô. Cara, é assim mesmo. Boa ideia. Aí eu fiz assim, ó. Vou montar uma empresa pra vender as estatísticas desse curso. Meu Deus. Boa. Tipo assim... Vou vender um cursinho. Ela, tipo... você tá falando de louco, né? De louco, pronto, lembrei. Perfeito. Então, tipo assim, ela falou assim, pô, empolgada, abriu um concurso de não sei o que, não sei o que. Eu falei, boa ideia, eu vou fazer um negócio, eu vou vender apostilas, PDFs, ensinando as pessoas como é que passa nesse concurso. O olhar assim, mudou assim. Tipo, ela não era essa minha você não entendeu a mensagem, meu neto. Gente, é assim mesmo. É porque aí, além de louco, ela ainda te achou burro. Ela ainda falou assim, pô, eu tô dando aqui o caminho das pedras. Estabilidade, você vai nascer e vai morrer ali, você não vai evoluir, você vai ficar ali com o seu salário todo mês, meu filho. Exato. Com certeza. Não, e pra maioria das pessoas isso é inconcebível, entendeu? Total. Então, Anabel... Mas que bom que temos Exato. perfis diferentes, Exato. né? Porque realmente empreender não é pra todo mundo. Graças a Deus que não é todo mundo que resolve empreender. Porque é o que acontece. A pessoa vai abrir uma hamburgueria porque tá no boom. Exato. Aí o atendimento é péssimo, a qualidade é péssima, se frustra, quebra, leva o prejuízo, afunda um monte de gente junto. Não funciona. Então, não funciona. Tem que ter realmente esse propósito, tem que ter vocação. E aí, dentro, né, da nossa pauta de hoje, já que eu gosto de fechar os loops, a nossa pauta de hoje é como... essa hoje. Aqui não vai ficar um loop aberto hoje. Então, como a nossa pauta hoje é como vender mais... Minha antagonista. Então, o primeiro ponto realmente é a questão da missão, visão e valores. Boa. Né? Então, se fosse dar, assim, a primeira coisa, por mais que seja simples, né? Missão, visão e valores, ter um bom sócio. E aí, a gente vem para a parte da estrutura da empresa. Por quê? Se a gente não pensa a empresa de uma forma como se fosse um organismo vivo, né? A empresa, ela quase anda por aí sozinha, né? Se você deixar o marketing brilhar. E aí, quando a gente tem um perfil de empreendedor que ele não tem essa visão,
ele faz um marketing pobre, ele não tem um brand, ele não tem uma diferenciação, ele não tem nada, quer que as pessoas comprem na marra, fica super frustrado e a gente queima toda a categoria de empreendedorismo por causa disso. A gente frustra e deixa que várias pessoas empreendam. Então, quando eu fui empreender, meu pai era sócio de uma cervejaria em Curitiba, tava muito frustrado. E ele não foi o meu maior apoiador naquele momento. Falou, tipo, não, segue, vamos pensar em outra coisa e tal. Então, realmente, a frustração, porque a gente acha que é muito bonitinho. Então, todo mundo só chega falando, é rica, né? Só conseguiu porque é rica. Tá indo bem porque foi fácil. Porque conseguiu não sei o quê. Não, o caminho, ele é difícil, independente do nível. Exato. Então, se você pegar... sei lá, Guilherme Benchimol, se você pegar a trajetória dessas pessoas, Thiago Nigro, foi de muito sofrimento, são anos de bastidores para agora ter os anos de palco. Então, se você está pensando que empreender é muito fácil, né? Se você está achando que é dinheiro fácil. Dinheiro fácil, não é. E aí você precisa cuidar do seu branding, pensar que aquilo ali é uma extensão de você. Então, não pensar que você está fazendo só o marketing da empresa, está fazendo seu nome. Então, o nosso nome é o nosso ativo mais poderoso. Né? Então, se eu saio da Storm, né? Espero que não. Não. Se eu saio da Storm, eu viro uma palestrante, eu levo o meu nome. Se eu abro outra academia, eu levo o meu nome. Então, quando a gente pensa em como vender mais, né? Então, além de você ter uma empresa estruturada, é você pensar em você como o maior vendedor da sua empresa. Porque se você não compra o que você vende, não vai sair do lugar. Como é que você vai vender? Caramba, e de pensar que talvez esse negócio que a pessoa tá totalmente desorganizada e não tá tendo resultado, de pensar que esse negócio poderia ser um negócio multimilionário. Com certeza. Se ele simplesmente, ele ou ela, parar pra organizar. Com certeza. Definir missão, visão e valores. Que a galera subestima isso, né? Exato. Muito. Tipo assim, dificilmente você vai ver alguém começar um negócio com missão, visão e valores. Não vai não. E é uma das pautas mais simples, assim. Mais você pode simples. corrigir ao longo do caminho. Exato. Não é uma É coisa, porque escrevi clichê. no... Você porque melhora, clichê. você aprende. E o clichê as pessoas não dão as devidas atenções. Mas é porque as pessoas não entendem o porquê disso. Exato. Acha que é simplesmente um texto que fica pregado na Clichê. parede. Que é bonitinho. Exato. que lindo. Cheguei, tem aqui na parede. Trabalhamos pra não sei o que, não sei o que. Deixa eu escrever uma missão nada. bonitinha. Exato, aqui que não tem do nada a meu ver, não negócio, reflete. Não reflete. Exato. Não, mas eu aprendi na prática. Essa empresa que eu trabalhava, ela foi uma escola pra mim, inclusive, Boa. até melhor do que a faculdade. E meu chefe, ele era um líder, não era um chefe, ele era um super líder. Então, quando a gente começou o processo seletivo para os novos funcionários, a gente tinha uma semana de treinamento. Começava com missão, visão e valores, terminava com missão e valores. Por quê? Ele tinha clareza, ele falava, Bel, se as pessoas não souberem onde a gente vai chegar, a gente não vai chegar. Eu preciso de todo mundo alinhado. Eu não quero uma pessoa antiética aqui, eu não quero uma pessoa assim, eu não quero pessoa assada. Então, bate nisso. Se a pessoa estiver desalinhada, não contrata. Pois é. Então, se você Isso tem era no Missão, nossa Visão, visão, né? Valores, você Exato. tem um produto alinhado, você tem os exato. funcionários alinhados, você tem Comunicação. tudo alinhado. Tudo. Tudo E flui. na prática foi a abertura do ecossistema, né, do episódio aqui, né? O maior ecossistema de empreendedores do Brasil. Do Brasil. O nosso porquê é Exatamente, fazer a um missão. ambiente onde Que conecta Nossa empreendedores. se conecta Visão, com exatamente. empreendedores. Perfeito. A gente, e outra coisa, a gente tinha o porquê primeiro, mas a gente não tinha o nome. Não tinha, às vezes, nem o como. Minha filha, não tinha. A gente tinha o porquê, até porque a gente tem Murilão. Cadê Murilo? Chegou ou não chegou? Chegou não. A gente tem Murilão, que é o cara do porquê, inclusive foi ele que indicou o livro pra gente. É um cara que falou, irmão, Tem que a ler o gente livro. tem que ter o porquê da gente. Então, a primeira reunião que a gente fez aqui, que inclusive foi chata pra caralho, Ai, meu Exato. Deus. Diga de passagem. mas foi muito importante pro Muito, negócio. total. Porque naquele momento eu falei, velho, visão, o porquê. Hoje eu entendo. Então, assim, eu era um empreendedor com a venda antes da sociedade. Murilão, ele abriu esse leque pra gente. Então, assim, eu percebi na prática. A gente tinha um porquê, mas não tinha um nome. É tanto que a gente tinha vários nomes e não dava certo mas o porquê tava muito forte. E na cabeça de facilitou, cada um. né? A escolha do nome Exato. com o próprio porquê de você. Fazer dinâmica pra escolher Tem que fazer nome, brother. dinâmica. Que estratégia de Não, mas naming. Murilo é uma dinâmica de nome, cada um vai fazer. Eu falei, véi, a gente no Zoom, de noite, 8 horas da noite, eu falei, é sério? É ter sério que a que gente fazer- tá gastando tempo com Não, isso. uma dinâmica que joga pra cá os nomes, que depois desce, depois isso aqui cruza com a informação.
Puta que pariu, onde é que eu me meti nesse Sabe o caralho? que é pior? Várias pessoas travam nessa etapa do Enem. Várias pessoas A travam gente nessa queria etapa. travar. Graças a Murilo não Mas travou. eu acho que uma coisa que a gente aprende enquanto empreendedor é que timing é tudo também. Exato. Então, ó, Uhum. se aquilo ali começa a atrapalhar, ó, dá um nome provisório, cria não sei o quê. É. Vai Eu embora. tive uma cliente muito maravilhosa que tava há 3 anos querendo lançar a marca de roupa e não chegava no nome perfeito. Aí eu falei, Bruna, supera. Ó, seu sobrenome é Libório, bora fazer alguma coisa Libório, Shop Libório, Shop não sei o quê. Saiu, Shop Boa. Libório, tá aí até hoje. Caramba. Então, assim, e eu não sou especialista em name, né? Mas, assim, você cria um bloqueio por uma besteira. Uma Então, besteira. às vezes, você fica assim, mas eu não tenho dinheiro suficiente. Os caminhos, eles vão sempre se abrir, né? Total. Então, começa. Faz menor. A gente é muito fã do MVP, pra quem não conhece, né? O modelo mínimo viável. Tradução livre Murilo aqui. também. Que é você fazer um teste. Então, a Storm é um case, né, nesse sentido, que é, Ju queria fazer um curso super estruturado, 200 módulos, 500 mil horas, não sei o que, pipipi, papapó. A gente falou assim, a gente não, eu falei assim, Juliana, tá maluca? Tá doida? Bora fazer um teste, bora criar um perfil juntas primeiro, antes de tudo, bora começar a falar nos nossos perfis pra ver se tem adesão, bora criar um webinário, bora fazer um negócio ao vivo, gratuito, ver se as pessoas assistem, do que adianta a gente sentar e contratar uma estrutura linda como essa aqui, Deca, assim, Exato. Aí, Obrigado. não vender. Não vender. Não faz sentido. Então, se a gente não tem, a alma da empresa é vendas. Se não vender, gente, não adianta branding, não adianta funcionário incrível, não funciona, não é sistema de remuneração variável, dane-se. Nada Tá disso tudo funciona sem conectado, vendas. né? Porque a gente já falou aqui, né? A escolha do sócio. Aí a gente fala do propósito. Uhum. Agora a gente tá falando de você ter uma estratégia, uma estrutura de vendas de fato. Sim. Né? O primeiro passo para isso é você se enxergar como vendedor. E tem um detalhe, agora a gente já puxando um gancho para vendas, que eu gosto muito, que é um detalhe do mindset mesmo, Uhum. né? Nós não nos vimos, de maneira geral, como vendedores. Por quê? A gente tem um ego imenso. A gente não quer receber um não. Isso é uma coisa estrutural mesmo do ser humano, né? Isso. Então, às vezes, a pessoa acha que o não é pra ela. Não, cara, o não é pra própria pessoa que não tá Exato. pronta pra adquirir o seu produto, a sua Isso. solução, a sua transformação. Se você encara dessa forma, fica muito mais fácil. E aí, o que é que as pessoas não entendem? Um não provisório pode se tornar definitivo se você vier com a empurroterapia. Exato. Você quer vender porque você precisa. E vender precisando é a pior coisa do mundo. É. Porque, eu falei no início, né? Em Porque vendas sente o tudo desespero. é percebido. Então, se eu tô aqui, tô nervosa, não, você precisa comprar, você precisa comprar. Não. Né? O ideal da gente é o seguinte: você vê um lugar que tá cheio de gente e um lugar que tá vazio. Você não conhece os dois, mas você tá partindo da premissa, se tá cheio é porque É bom. é bom. É bom. Então, se você tá precisando vender, qual é a mensagem que você tá passando? Uhum. Pô, tá sem cliente, não deve Tá prestar. desesperado. Então, você entra naquele ciclo Exato. péssimo. Né? Então, as pessoas acham... E a gente tem uma reunião que a gente chama de reunião diagnóstica. Antes de você contratar, você ganha 1 hora. Com nós duas, a gente faz o diagnóstico, né? Do qual seria o que a gente imagina ali, preliminarmente. Sim. Qual é sua grande Problema. questão. Ninguém nunca fala que o problema é vendas. Porque todo mundo acha que sabe vender. Quando senta na minha cadeira, Exato. eu sempre É difícil. vendo. Aí eu falo assim, ó. Vender pra quem já tá comprado é fácil. Eu quero ver você conquistar novos clientes. Tirar Porque pedido é fácil. tirar pedido é Você fácil. sofreu uma venda? Você sofreu uma venda, a pessoa já chegou, não, eu quero fazer assim, assim, assado. Aí a pessoa já fica, epa, eu acho que eu sou tiradora de pedido. Então, o Exato. primeiro passo, assim, até pra você aumentar e levar o nível de consciência do nosso cliente, aqui falando da Storm, Uhum. é você mostrar pra ele que a forma como ele tá fazendo pode ser melhorada, pode ser aprimorada. Que é aquela questão da andragogia, né? Ensinar a criança é uma forma, ensinar adulto é outra completamente diferente. Porque você já chega assim, quem é essa pessoa? O que ela tá falando do meu negócio? Uhum. E tal. Então, é realmente um desafio pra gente, né? Porque a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas têm Tem o o ego, E Ju fala uma coisa que é incrível. Ego grande. bolso vazio. Uau. Exato. Gostei Ego dessa. grande. bolso vazio, A gente exato. precisa dar umas chacoalhadas nas Gostei meninas dessa. Exato. e, E aí botar na realidade. chegam os clientes, né? Não, porque isso eu não faço, isso eu não vendo, isso eu não sei o Ai. quê. Eu falei, você tá faturando quanto? 3 mil reais. Eu falei, vai continuar Isso, faturando pois 3 é. mil reais. Você tem que se colocar na posição de vendedora. E as pessoas associam o vendedor àquela pessoa chata. Não precisa ser assim. Quando você faz as coisas de maneira profissional, você não está sendo chato, você está sendo profissional. Exato. Então, coisas simples assim, né? Tem uma cliente nossa que fatura 40 mil reais, não tem um controle de gestão de clientes, né? Que seria o CRM. Sim. Não tem fluxo de venda. Eu falei, cara, você é uma potência, você tá faturando 40 mil reais, certo? Ela faz depilação, estética íntima e tal.
e você não tem nada de vendas organizado, é uma pessoa que ela tem todos os conhecimentos, assim, de forma embaralhada. Então, você conversa com ela, você sabe que ela sabe muito. Ela sabe muito, mas ela não tem... Não sistematiza. Ela é a fazedora, né? Ela é fazedora. Exatamente. E aí, a grande entrega da Storm é isso. A gente pega na sua mão, nós somos sócios de aluguel. A gente sempre fala, a gente fala mesmo, nós somos sócios de aluguel, só que a gente não fica com seu lucro. Você vai pagar o nosso serviço, a gente vai fazer o acompanhamento, que dura, na verdade, 3 meses e meio, e vamos pensar junto com você, viver junto com você, né? E é engraçado porque, principalmente, Bel, né, ela tá enveredando muito pra área de storytelling, copy e tal. Tá estudando muito isso. E faz todo sentido pra área de marketing, né? Que seria a primeira parte do funil de vendas, que seria a parte de prospecção. E é incrível porque, assim, modéstia à parte, né? Eu falo porque eu admiro muito a Anabel, né? E ela, quando ela vai mostrar, a gente tem uma das etapas, são 30 dias de posts no Instagram. E a gente dá a copy, né? A gente dá a legenda. As clientes choram. Chora mesmo de chorar, porque tem os posts, né, da nossa estratégia, que é de conexão, que a gente fala da vida dela. E aí, quando ela enxerga uma terceira pessoa... Não, às vezes ela... Meu Deus, gente, já valeu a pena só isso aqui. Foi. A gente já viu isso, né? Tem um pouco de psicologia ali envolvida, porque a gente sabe que boa parte das pessoas fracassarem é muito relacionada à forma como ela se enxerga ou não. Exato. Né? Total. Então, isso tá dentro do processo de vocês de mentoria ou é um produto à parte que vocês vendem? Dentro, é parte do processo. Porque a gente... Como é que funciona, né? Que aí já fica como dica de como você estruturar o seu negócio. A gente pensa... Primeiro, a gente tem que atrair a pessoa certa. Então, traz a pessoa certa. Precisamos converter essa pessoa para gerar dinheiro. Com dinheiro no bolso, aí a gente vai pensar em processo. Aí a gente vai pensar em contratar outra pessoa. Então, primeiro de tudo, fazer o mais fácil, que é o que está mais acessível. Marketing no Instagram, que é onde a gente consegue se reposicionar. Então, a maioria das meninas tem uma precificação errada. E aí, o que justificaria você, do nada, mudar o seu preço? Então, a gente vem com um rebranding completo para justificar também, em parte, essa mudança. Aí ela começa a ser vista como autoridade, as pessoas começam a se conectar, e aí as pessoas começam a perguntar, e aí, como é que funciona, como é que eu agendo, como é que eu marco e tal. E aí a gente começa a ter as estratégias de fechamento, que a gente já tem o script, então ela não precisa se preocupar. Já chega, quando a pessoa mandar um oi no Instagram, criatura, você chama, oi Maria, que bom que você mandou mensagem. Meu serviço funciona assim, assim, assado, não sei o que, posso chamar pelo WhatsApp? A gente já faz o fechamento. Antes as meninas deixavam as vendas se perderem, né? Então, a nossa estrutura, ela passa, né, por tudo isso. Então, a gente recomenda isso, né? Que, antes de tudo, se preocupa com o que vai trazer cliente e venda. Depois, você se preocupa, vou contratar um advogado para fazer os contratos para o meu funcionário, um contador, tipo, essas coisas são importantes. Mas se você não estiver atraindo a pessoa certa e vendendo, não vai adiantar nada. E aí, uma coisa que Ju estava falando sobre essa reunião diagnóstica que a gente tem, é que a maioria das pessoas não sabem qual é o problema que elas têm. Então, às vezes, você tá ali atacando o problema errado. Você tá ali, é porque eu preciso de mais tráfego. Não, o problema é que meu Instagram não tá bom o suficiente. Tem gente com perfil de 200 pessoas, a gente é prova. A gente com perfil de 180 pessoas, a gente tava faturando mais do que a gente com empresas robustas, com estrutura de custo de quase 35 mil reais. Então, assim... Não é o Instagram, não é o número, não é o post que tá fazendo a diferença, entendeu? É a estratégia de venda. É a estratégia de venda. Então, o que a gente fez, que aí você pode usar em casa também. A gente primeiro anunciou. As pessoas têm vergonha de anunciar o que estão fazendo. Tem medo, tem receio da rejeição. A gente fez uma copy bonitinha. Eu mandei, mãe, você vai mandar pros seus amigos. Olha, tia, você vai mandar pras suas amigas. Amigos, tá aqui. E mandei mensagem bonitinha. Oi, Pedro. Você sabia que agora eu tô abrindo uma impulsionadora de negócio? Funciona assim, assim, assado. Vai ser muito importante pra mim se você puder me ajudar. Compartilhando, seguindo, curtindo. Pô, que legal porque isso, a gente precisa contar com esse apoio da rede. E aí, às vezes, a gente fica com vergonha. Vão achar que eu estou precisando. É o ego grande, o bolso vazio. E o bolso vazio. Você pra tudo. Tem que ter humildade pra fazer isso. Engraçado, começando de novo. Tem um momento na nossa dinâmica, né? Que eu chego e falo assim... Quando eu vejo que o entrave é esse, eu chego pra mentorada e falo assim, eu estou aqui pra prestar o serviço pra você. Eu estou aqui para você. Pra te servir. Eu sou prestadora de serviço pra você. Não há demérito nenhum nisso. Exato. É o meu trabalho. Por que você vai ter vergonha de se posicionar dessa forma com seu cliente? A gente entendeu? tá aqui pra isso mesmo. A gente tá aqui pra isso. Servir. É serviço, servir. E aí, assim, às vezes, a gente tem estratégias de vendas nos stories, né? E aí, às vezes, a cliente fala, mas... O que as pessoas vão pensar? As pessoas vão pensar o quê? E se ninguém responder? Eu falei, se ninguém responder, só você vai saber. Exatamente. Isso importa pra quem? Pra quem?
Mas é muita vaidade. É muita vaidade. Não dá pra ter vaidade. Eu lembrei desses episódios aqui que eu vou falar aqui agora. Só que mudou um pouco de assunto, eu falei, não, deixa pra depois. Só que como voltou eu vou falar a respeito vou falar a respeito do seguinte, sobre esse lance de você não se enxergar, você não se realmente autoafirmar como vendedor. Perfeito. Porque tudo é vendas, né? E eu trabalhava no mercado, né, de marketing de relacionamento, e foi qual é a premissa do negócio? Vendas. Vender produto. E ideias juntos, porque você vende produto, mas você vende uma ideia também porque você trabalha com equipe e tal. Perfeito. E o que é que eu vi essa técnica e eu aprimorei pra mim, né? Qual era a técnica? A técnica era pra aguçar o desejo da pessoa comprar ali de imediato, porque as pessoas sempre querem aquilo que não tá disponível, né? Falei, cara, eu vou adaptar isso aqui pra minha vergonha de vender. Eu vou usar isso daqui pra... Tô esperando insight. Isso, eu tinha aquele bloqueio de sair na rua pra vender. Eu falei, cara, eu vou adaptar. Ao invés de fazer isso aqui pra poder vender mais usando essa técnica, eu vou usar pra quebrar esse meu bloqueio. Então eu entrava na loja com vergonha, entre aspas. Entre aspas, não, tira essa aspas, era vergonha mesmo. Cheio de vergonha. E aí eu chegava e falava assim, cara, se preocupe. Eu já chegava assim, não se preocupe, eu não tô aqui te vendendo nada. Eu tô aqui só demonstrando um produto, até porque se você quiser comprar, eu não tenho pra te entregar. Cara, isso facilitava de uma forma eu poder chegar numa pessoa, né? Legal. Então, assim... Porque você quebrou a primeira objeção dela, porque ela já acha que você quer vender. Então Exatamente. ela baixa E a gente a já barreira. tem um bloqueio, né? E o seu bloqueio de vender. O meu bloqueio, exatamente. Então, assim, eu não tô aqui pra vender, eu tô fazendo uma ação aqui na rua, eu tô fazendo... Eu não tô apenas demonstrando meu trabalho, mas é como se se você fosse quiser comprar, eu estou vendendo. panfletando, você compra se você quiser. Exato. Então, cara, a gente tem que entender que venda Exato. é surreal, você tá ajudando as pessoas. Exato. E venda, a gente fala isso, é troca de energia, digamos assim. Então, eu tenho um problema e você tem a solução. É a troca perfeita. Venda é um ganha-ganha. Se você vê como é alguém tentando tirar proveito de mim, é alguém tentando passar a perna, aquilo não é uma venda. Exatamente. Aquilo é outra coisa que tá acontecendo. Exatamente. Então, a gente vê muito dessa forma. E é engraçado, a gente fala, mas tá enraizado. Então, quando a gente começou a Storm, aquele questionamento, né? Ah, preço, qual vai ser o nosso preço? Ai, a gente tá começando agora. Eu, sim, mas a gente já faz um tempo que a gente dá mentoria. Não, mas juntas a gente nunca deu. E aí, cobra 1.900, cobra 2.000, cobra 3.000. Ficou naquela. A gente foi e falou, não, um preço justo é um preço que a gente já cobra. Tudo bem que, né, ali agora são 2 pessoas, mas beleza, vamos manter. Deu sério. 2 semanas a gente tava... O que é que a gente foi fazer com a nossa vida? Gente, vocês estão dando de graça. Foi. A gente Feedback ouviu das isso nossas clientes. Eu falei, então, Anabel. Erramos. Bora dobrar de preço, Vamos então. dobrar. Vamos dobrar, vamos. Não foi sem dobrar, estratégia, gente. Foi com técnica, teve embasamento. O mínimo era o que a gente tava cobrando. Exato. A gente tava cobrando o mínimo por medo, por receio. Porque por mais que a gente fale, a gente tem que quebrar essa crença limitante de escassez, de não somos capazes. E síndrome de... Mas na hora H, na hora do vamos ver. Na hora de falar. E a melhor coisa é ter o feedback do seu cliente. Então, na hora que o seu cliente fala, tá barato, é hora de você rever a sua estrutura. E outra, né? Aconteceu comigo e com o Menandro. Tipo assim, eu ia abrir mentoria pela primeira vez. Já vendia curso, pá. Aí o Menandro falou assim, vai abrir mentoria? Eu falei, vou. Vai cobrar quanto? Eu falei, rapaz, velho. Não sei. Ele, velho, cobra 5.000 pra começar. Você é doido, pô. Exato. Bate aquele nervoso, né? Me bate... Desespero. 5.000? Não, velho, 5.000. Ninguém vai comprar. Menina falou assim, vem cá. O que é que você vende? Os seus alunos têm resultados? Tem. Você tem depoimentos? Tem. Você gera uma transformação forte? Tem. Você tirou um cliente de 30 mil e hoje ele fatura $500 mil. Exato. Surreal. O que é esses 5.000? Nada. Aí assim, ó, 5.000 tá caro ou tá barato? Eu falei, barato. Nesse ponto de vista tá. Aí eu falei, mas as pessoas não vão comprar. Ele abre pra ver. Pelo menos não, você e ancora. se você acha ninguém que comprar, não... você ancorou. Tudo que vier pra baixo é lucro depois. Eu abri e vendi 18. Olha vendo só. aí? 18. Falei, caraca, eu nunca... Acho que eu nunca vendi tanta mentoria. 18. Gente, É muita coisa. E, É muito bom, né? mas é isso. Quando você acredita... Menandro, ele me mostrou
uma coisa que eu não estava vendo. A transformação do meu produto. Porque a gente é muito autocrítico. A gente acha, isso aqui todo mundo sabe. Não, e outra coisa, o resultado tá dando, pô, vale muito mais do que 5 mil. Né? E todo mundo tem essa barreira de venda. Eu lembro que eu era gerente de marketing da Mahalo, mas eu dava treinamento de vendas para os vendedores. E olha que interessante. A pessoa que tá lá falando, cobre o preçu mesmo, não tenha vergonha de vender. Ai, 5 mil não dou na minha mentoria. Mas olha que legal. Eu sempre fui um cara... Eu nunca fui vendedor de carteira assinada. Mas eu me formei em marketing, enfim, tinha muito venda no meu sangue. Eu lembro que eu tava lá dando treinamento, e aí teve um cara, um vendedor. Né? Sempre tem um filho do capeta. Pra desafiar você, né? E aí o cara virou pra mim e falou assim, levantou a mão, né? Sandrão, você começou vendendo em que loja? Eu disse... Nenhuma. Eu já entrei... Na verdade, eu entrei aqui como estagiário, fui crescendo na empresa e me tornei gerente de marketing. Ah, mas eu pensei que você fala com tanta propriedade, eu tava meio sarcástico. Eu achava que você já tinha vendido, aplicado, que você era um vendedor. Eu falei, quem te falou que eu não sou um vendedor? Exato. Você acha que vendedor é só você que vende roupa? Pra chegar até onde eu cheguei, né? Você acha que eu tô aqui vendendo o quê? Isso. Mas muita gente não teria peito pra falar isso, né? E aí começa a se questionar. E aí começa a duvidar. E aí dá 30 passos pra trás. Mas eu, tipo assim, porque eu tinha essa consciência na minha cabeça. Quando eu tava querendo paquerar uma menina, eu era um produto. Eu sou o maior vendedor que existe agora. Mas eu incorporava isso. Eu falava assim, olha, tem um produto aqui e tem um monte de concorrente. Ela tem que entender que esse produto é melhor que os outros. Gostei desse monte de concorrente. Pô. Mas você tava num show, numa festa, tem uma menina ali, você olha, tem um monte de cara mais bonito que você, irmão. Que assim, eu sempre fui assim. Eu olhava e falava, vai ficar tudo bonito, que essa mulher vai ficar comigo? Eu tinha que... Arrumado. Eu tinha que ter o meu mecanismo único. O que boa, eu posso ser diferente no quê? Então eu sempre fui um bom vendedor, desde adolescente. Então, quando eu estava numa entrevista de emprego, eu estava me vendendo como profissional. Exato. Quando eu estava ali explicando pra galera, eu estava me vendendo. Então, eu falei pra ele, irmão, tô vendendo uma ideia aqui. Tô fazendo meu pitch de venda aqui pras meninas. Lógico, a gente se vende todo dia. Por que você veio com essa roupa? Porque você tá querendo vender sua imagem. Exato. Então, a habilidade que transforma a vida das pessoas, as pessoas têm vergonha de dizer que... Exato. Exatamente, pô. A partir de hoje... Venda-se. Todo lugar que eu for, todo lugar que eu for, estiver ali fazendo cadastro, uma profissão, não vou falar mais empresário, vou falar vendedor. Mas deixa eu te falar um negócio, vou te dar uma estatística interessante. Ninguém fala vendedor, você fala... Mas deixa eu te falar um negócio. O cara abre no meio e fala, não, agora se nada der certo, você pode até ser vendedor. É tipo isso. Mas eu vou te dar um negócio interessante, porque antigamente era assim, ó. Ah, minha filha é advogada. Exato. Orgulho. Aí pergunta pra outra mãe, seu filho o que é? Vendedor. Ele é vendedor. Aí vou te dar uma estatística. Se você pegar na Forbes os 5 homens mais ricos do mundo, são vendedores. Flávio Augusto, cara, um dos homens mais ricos daqui. Vendedor de carreira, desde que tem 16 anos, vendendo relógio. Vendedor. Se você não tiver habilidade de vender... Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Você vai precisar de um sócio vendedor. vendedor. Aí vai precisar de um sócio vendedor. Porque as pessoas menosprezam muito a habilidade de vendas. Muito. E é o que é divisor de águas, realmente. E não basta você saber de forma teórica, você tem que saber de forma prática. Então eu dava treinamento de vendas, eu treinava a equipe e na hora de eu vender, eu jogava pra Juliana. Eu falava assim, receba! Era engraçado, ela falava tudo, aí agora a parte legal vai ficar com ela. Eu sou a megera. Eu. Aí pronto, hoje ela já início, meio e fim, sabe? Fala tudo. E assim, as pessoas acham que o vendedor precisa ter uma série ali de características essenciais. Você tem que, não, você é vendedor nato, você já nasceu assim. Que normalmente a gente associa o quê? Que é a pessoa extrovertida. Pelo contrário. Vendedor é um bom perguntador. Exato. Você precisa ouvir. Por quê? O que é que vai... eu tô aqui numa relação com você de venda. Quem tem o poder é você que é consumidor. Porque é você que vai ter o poder de decidir sim ou não. Então, a única coisa que vai me dar vantagem sobre você é informação. E eu só vou saber se eu lhe perguntar. Acabou. É você... Então, aquela coisa do quebra-gelo, né? Que a gente não vê, por exemplo, na área de saúde.
Então, é uma coisa muito rígida. Você entra numa sala, você vê um médico, ele vai ali e tal. Ele não tá se enxergando como vendedor. Aquela perguntinha, e aí, foi difícil chegar? E aí, mora onde e tal? Isso tudo você tá reunindo dado. Porque o que move a pessoa, o seu consumidor, ou é uma dor ou é um desejo. Exato. Isso aí já acho que todo mundo já sabe. Sério? Pronto. O que você precisa saber é aquela pessoa ali, o que tá movendo ela. Então, eu falava isso muito lá na clínica. Eu falava, gente, ó, ou a pessoa vem por uma questão estética, ou ela vem por causa de uma dor, tá? Então, não adianta, a pessoa chega querendo fazer um clareamento. Para você fazer um clareamento, você precisa estar com o meio bucal adequado. Então, tem que ter feito a limpeza, tem que estar sem cárie e tal. Mas a pessoa está indo para fazer o clareamento. A boca está podre, mas ela está pouco se importando com isso. Não adianta você trazer elementos de funcionalidade. Não, porque isso aí vai gerar... Ela não está se importando com isso. Então, você tem que usar esses elementos que você tem favoravelmente a você. Então, você vai falar, esses seus dentes estão com muito tártaro, assim assado. Isso pode gerar uma gengivite, uma doença periodontal. Você pode perder os dentes se você não fizer a adequação do meio. Então, eu não posso fazer clareamento. Imagina você ficar banguelo. Diga se não parece uma dentista. Rapaz, não, ela não parece, não. ela só não contou pra gente. Acho que ela tem vergonha de falar. Ela tá escondendo o jogo. Porque ela é dentista. Eu tenho, E as pessoas acham que isso é tentar empurrar outros serviços, né? Agregar outros Mas serviços. você tá informando, não é. Você tá ajudando o seu cliente a tomar a melhor decisão. Exatamente. Quando a gente vira não essa é chavinha, manipulação, né? exato. Não é manipular. Não é manipular. É você, de forma honesta e ética, mostrar pra ele qual é a melhor opção. E aí, nesse caso específico que eu trouxe, é você, não adianta você falar que de funcionalidade, de dor, de nada, porque não é isso que move a pessoa. Ela quer ficar mais bonita. Exato. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa é representante comercial, é vendedor. Você precisa trabalhar com a estética. Exato. Então, você usa, se isso importa pra ela, você usa isso como um argumento que faz sentido pra ela. Caio Carneiro, né, que é um dos meus mentores na área de vendas, ele traz um exemplo que é fantástico. Você é corretor, por exemplo. E aí você vai... Aconteceu com ele na época, né? Ele ficou 2, 3 anos cheio de criança em casa, preso. E aí ele tava buscando um imóvel. E aí o vendedor falou, não, mostrou um apartamento. Não, isso aqui é maravilhoso, olha que perfeito, melhor metro quadrado de São Paulo, assim assado. O script pronto. Irmão, eu quero espaço. Eu fiquei 3 anos com 3 meninos dentro de casa. Tudo isso que você tá falando faz todo sentido, mas não pra mim. Porque não perguntou. Eu quero uma casa. Exatamente. Cara, o script pronto é a pior coisa que tem pra vender, não cara. faz sentido, às vezes. É tipo assim, você chega pra pessoa e fala assim, você tá ali conversando com o script pronto. É igual você perguntar, cadê a Dona Maria, sua mãe? Minha mãe morreu, maravilha. Maravilha. Cara, você tem um script pronto. Veja bem, houve um equívoco. Você tem um script pronto da comunicação, cara, mas você não ouviu, o cara falou, Exato. A mãe dele morreu, você tá dizendo show de bola, maravilha. Sabe? E o que a gente percebeu é, quando você faz pergunta, depois você só vem amarrando tudo que a pessoa falou. E é impossível a pessoa falar que ela não quer o que você oferece. Você fala assim, não, então você tá precisando disso e disso. Certo, a pessoa certo. Se eu te oferecer isso e isso que resolve exatamente o que você falou, faz total sentido. A venda tá feita. Então, assim, é só perguntar. Só que as pessoas, elas têm que entender que elas têm que ser empáticas. A gente não pode ser ganancioso de, que preguiça, a pessoa tá aqui enrolando e tal. A gente ensina as meninas muito questão de... Tem gente que não é seu público. Você não atende todo mundo. Isso. Você não é todo mundo, você não vai atender todo mundo. Então, você identificou que a pessoa não tem os elementos mínimos viáveis pra ser sua persona, ser seu cliente? Maravilha. Quer dizer... Que pena, mas a gente não vai desatender essa pessoa por causa disso. A gente não vai cortar a comunicação ali. A gente vai prosseguir para um fechamento. Para deixar a porta aberta, porque ela pode ter pessoas para te indicar. Ela pode ser o seu cliente daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Não tem problema ela não ser seu cliente agora. Então, se a gente conduz tudo certinho, faz as perguntas certas, categoriza, tem um sistema para poder fazer isso, que é o CRM. Então, a gente acha que o CRM, assim, é quase merece um troféu quem criou o CRM. Porque, assim... Tá tudo ali, e a gente fala, a pessoa falou que tem um filho que vai fazer aniversário, a mãe vai fazer não sei o quê, que tá com problema de não sei o quê, anota. Exato. Daqui a uma semana você manda uma mensagem sem cunho comercial. Oi, fulana, como foi o aniversário do seu filho? Passando pra desejar tudo de bom, um beijo. Caramba. Perfeito. Nossa. A venda não é só sobre vender. É um relacionamento. É relacionamento. É total um relacionamento. E outra... Eu aprendi isso com o Bira. Você conhece o Bira? Bira, sim. Bira da Mahalo. Ele é irmão do dono, vendedor. Então, nas palestras, eu falava de marketing e ele falava de vendas. E ele falava isso. Tipo assim, olha,
ele falava, ele foi, na época, ele e Tony, o dono da Mahalo, foram considerados o melhor vendedor do shopping Guatemi. Durante anos. Assim, era muito disputado. O melhor do shopping, não é da loja, é do shopping. Eles eram muito disputados. E ele falava justamente isso. Eu chegava pro cliente, no dia do aniversário do filho dele, mandava uma mensagem. Perfeito. Parabéns pro seu filho. Aí o cara, quem é? Até o Biratão meio daqui da Wave Beat e tal. Oh, que legal, pô, que bom. Show de bola. Acabou, meu amigo. Aí esse cara, quando ele ia no shopping... Sempre procurava, né? Não, a gente veio no... A gente não confia, né? Exato. A gente veio no carro comentando, o Ju virou assim, recebi uma mensagem de um cara. Eu falei assim, eu também recebi mensagem de um cara. Foi. A mesma mensagem. O mesmo áudio gravado. E era aquela coisa, tipo assim, oi, tudo bom? E não tinha nome. Oi, tudo bom? Vou mandar um áudio. O que é isso? Eu tô recebendo um áudio. Ele falando, conheço você. eu sou do grupo de network que você tá. E aí, meu curso presencial tá aberto. Se você quiser, tá aqui o link. Eu, tipo, Oxi. cara, você não me perguntou Aí 2 horas meu depois nome. Já mandou um mundo de mais informação. Eu falei, tá desesperado. Não perguntou meu nome, não Que perguntou bizarro. nada. Tipo, que tipo de venda é essa? Deu vontade de vender pra ele. Falei assim, olha, essa abordagem não está boa, mas se você fizer uma consultoria, eu acho que a gente pode resolver isso. E outra, o vendedor ele tem que estar atento ao cliente o tempo todo, né? Que até, principalmente, não se tratando de CRM, que você consegue compilar ali vários dados, mas, cara, você tá indo ali vender, o cliente não tá ali de forma ativa em não comprar. Isso. Mas você tá ativo para vender, então Perfeito. perceba tudo, analise tudo. Com certeza. Porque provavelmente é um olhar do cliente, é uma roupa do cliente. Exato. E é a primeira fala do cliente. Se você guardar ali e no final da comunicação você Retomar. usar aquilo ali, talvez ela nem lembre que falou. Exato. Vai falar, caraca, Fez todo como é que ele sentido. sabe disso? Perfeito. Nossa. E a É um PNL, né, a evidente. programação neurolinguística, exato. ele fala justamente sobre Teve isso, um né? episódio aqui Exato. sobre Teve. programação inclusive- neurolinguística. A gente assistiu. Inclusive, a gente vai ter que Exatamente. trazer É se Isaac comportar de com as novo. pessoas e Perfeito. de forma parecida. Então, Isaac, eu, por exemplo, prazer sou de muito novo. visual, né? Então, Sim. a característica seria o quê? Eu gesticulo muito. Uhum. Então, se você vai me vender algo, você tem que falar, pô, quando você abrir, por exemplo, você, né, quer me vender o curso, Sim. um curso online, por exemplo. Ele tá Mas dando é pra vender esse fácil. curso. Isso é fácil, Eu vou te é vender fácil. outra coisa. Quase Porque o curso você compra sem eu Algo vender, mais né? difícil. Vamos entrar em algo mais difícil, Meu por Deus. favor. Sabe o Quer que, tirar que eu pedido? ouvi? Ela falou, eu já comprei seu curso. Quase, falta pouco. Então, pra mim, faz sentido você falar de uma maneira visual. Exatamente aqui, ó. Exatamente, Júlia. Apontando, gesticulando, Aí tem gente mostrando. que é sinestésico, Aham. então Exato. é questão de... Pegar. Então, quando Imaginar. você entrar nesse carro, pode sentir aqui o estofado e tal. Só que Ah, você tem vai gente que é saber auditivo. perguntando e percebendo. Se você não Exato. tá ativo Linguagem ali, corporal, né? Pô, eu Já tô falando foi. com você, mas meu corpo tá virado pra cá. Significa o quê? Que eu não tô tão interessada no que você tá falando. Então, tudo comunica. A roupa, o olhar, o cruzar de braço. Às vezes pode ser frio, é bem verdade. Quando eu cruzo os braços é frio, gente. Você tem que ter essa sacada. Mas, enfim, o fato é, vendas é uma ciência. Exato. Você não precisa nascer sabendo, né? São habilidades que você pode construir. Uhum. Venda é técnica, entendeu? Não, empurroterapia não é venda. Então, é basicamente você ser sensível às necessidades do seu cliente, ser empático, se colocar no lugar dele. Então, o Bel falou, pô, nossa taxa de conversão é quase 90%. Por quê? Porque nós sabemos a dor do nosso cliente. A gente tem controle da nossa atividade fim. Eu não sou hoje uma gestora que tem uma clínica odontológica que não possa atender meu cliente. Hoje eu sou uma mentora de negócios porque eu já estive nessa posição de estar sem saber, totalmente perdida. E, pô, se tivesse alguém que chegasse pra mim e pegasse na minha mão, pô, é assim o caminho das pedras, assim, assim, assado. E a gente percebe também uma grande dificuldade de execução. As pessoas sabem o que precisam fazer, mas elas não fazem. Então, Isso. a sistematização é importante. Ao final da nossa mentoria, nossos clientes recebem um checklist, tanto de ideias futuras para implementar, né, futuramente, quanto o checklist no formato mesmo do 5W2H, né, que é a ferramenta de execução. Pronto. Então, ela sabe o que precisa fazer, por que precisa fazer, Como quanto isso vai fazer. custar, como... Então, você vai dando check, sabe? Então, é um norte. Às vezes, você só precisa de alguém para acender a sua luz. Tá tudo ali dentro. E aí, você sistematizando, você consegue tocar. Então, basicamente isso. Caramba. Basicamente é isso. Basicamente, 2 horas de podcast, basicamente. Depois desse podcast eu vou vender muito mais. Basicamente é só isso. conhecer o cliente, ter as ferramentas certas. Não querer investir logo de cara, né? Então eu comecei, tinha um CRM chamado Bulldesk. Olha aí a propaganda. Bicho caro, sei lá. Na época, R$500 fazia muita diferença pra Nossa, mim, R$500 mas eu queria o melhor, com um sistema de e-mail marketing, com não sei o quê.
serviu pra nada. Fui no final, botei o Trello gratuito. E já foi. Perfeito. Show. Aí peguei e falei assim, pô, o que eu já tenho? O que eu posso usar do que eu já tenho? Eu tinha o WhatsApp Business ali, perfeito. Fui, organizei os catálogos, criei etiquetas, criei scripts, fiz campanhas, anunciei, fiz combos. Tipo, falta criatividade também, falta você... Você precisa parar de achar que o problema tá fora. Pronto, você Uau. falou tudo. As pessoas têm um grande... E generalismo. Uau. Sempre a culpa é de alguém. Nunca dei. Alta Ah, não, mas responsabilidade zero. é o governo. Ah, não, mas é minha mãe que não deixava eu fazer isso. Não, a culpa de... Ó, É sua. tudo que acontece na sua vida, Perfeito. E na sua empresa. da sua empresa, Perfeito. É você. A culpa é Eu sua. sempre falo isso. a culpa é sua. Você errou na contratação, você errou no Isso. treinamento, Você tem que você errou chamar na pra si a precificação. responsabilidade. Você é gestor da sua vida e da sua empresa. Pronto, acabou. Então, se algo... Ah, porque eu fui a culpa... Não, você não treinou adequadamente Exato. seu vendedor. Né? Você não deixou amarrado ali o fluxo. Então, você chama pra si a responsabilidade. Lógico. Porque isso é necessário. Você só vai aprimorar. Senão, você vai continuar errando. Exato. Então você só cresce quando você tem essa visão de que a minha empresa tá uma merda porque eu sou merda Exato. na gestão da minha Perfeito. empresa. Merda Do mesmo. início Então, ao fim. Pronto, do mas início ao fim. diagnostiquei. É. Diagnosticou. Pronto. Agora, quem pode me ajudar? O que é que pode ser feito em cima disso? Aí eu tenho que contratar vocês pra me ajudar, porque eu sei, ó, eu vou chegar assim, ó, eu sou um merda, minha empresa é uma merda, eu preciso que vocês me ajudem. muito Muita nosso gente perfil. precisa dizer isso pro cliente. Ah, Não fala com essas palavras, mas às vezes eu... Porque eu sou muito direto. Olha, você não tem tantos diferenciais quanto Isso. você acha que tem. Exato. Bora criar, vamos Exato. criar. A gente cria Exato. junto. Mas assim, começa com um livro, começa com o YouTube. Aí a pessoa quer ir pra mentoria que custa 50 mil reais. Exato. Ah, é isso que tá me impedindo de vender? Não, é você não pegou um final de semana, em vez de sair com os amigos pra ir no bar. E assistiu, maratonou um canal no YouTube Exato. como esse. Um ecossistema. E aprendeu. Um canal desse. Boa. Então a gente quer jogar, né, sempre mais pra cima. Não, tá mais caro, mais procrastinação, caro. né? É uma procrastinação É de velada. É aquela procrastinação. Ah, eu não vou começar porque eu não tenho dinheiro. É. Isso é procrastinar. Você não tem dinheiro porque você não começou. Exato. O nome Perfeito. disso é fobia É de sucesso. sempre assim. Mas é isso, ó. Eu não tô pronto pra começar. É. Você nunca vai estar pronto se você Nunca. começar. E se você estiver pronto, é que já tá errado. Já É, tá é, tarde, já já tá perdeu o tarde. time, já É. foi tudo, já foi Então, embora. assim, a gente tá procrastinando tudo, como você falou. A gente tem hoje tudo nas mãos pra Tem. fazer qualquer coisa. Perfeito. Trello gratuito. Você tem um WhatsApp Business pra você comunicar. O Instagram. Você não paga cara. nada no Instagram, O YouTube. né? Você tem YouTube, você tem TikTok, você tem milhares de ferramentas. Eu lembro que quando eu montei uma loja tive uma loja de roupa, eu tava procurando um sistema e eu sempre fui mão de vaca. Uhum. Aham. Um sistema pra minha empresa. Achei um sistema gratuito, top. Eu esqueci até o nome, senão eu fazia O Jabá. o Jabá, porque me ajudou muito. Eu fiquei o meu processo todo com esse. E ele mandava, era de CRM, enfim, todo integrado. Era um projeto do Sebrae, era um programa do Sebrae, e que ele disponibilizava gratuito. Eu esqueci, mas se eu lembrar, eu falo. Então, tudo que a gente precisa, a gente tem ao nosso alcance. O problema é que a gente fica sempre empurrando com medo. E de fazer. quando a gente vai ver, é um efeito muito mais psicológico do que É. tudo. Eu vou perguntar pro Isaac se eu posso chamar isso de fobia de sucesso. Pode Porque ser, faz inconscientemente, Pode ser, pô. Faz sentido. inconscientemente a pessoa sabe que se ela aplicar aquelas ferramentas, aplicar aquela metodologia, corre risco de dar certo e ela ter sucesso. Mas, Que louco. Então, inconscientemente, ela não quer ter aquele E- sucesso e mas não tem pratica, não pessoas bota que em prática. têm isso, brother. É. Eu conheço pessoas que, ó, Tem que meu trazer um psiquiatra, né? Ó, eu tenho um psiquiatra. Eu vou falar aqui, ó, meu sócio não, Deus me livre. Meu melhor amigo, que Ah. foi meu sócio. Ah, Cara, o bicho tem fobia de sucesso. meu Deus. Ele tem fobia. Ele acha que eu sou megalomaníaco. Aham. Né? Mas Eu aí já já ouvi tem falar a diferença disso de Já visão. ouvi. Ele acha que eu sou Não, Juliana viaja. Não, Brother. cara, eu só penso grande. Eu Quando eu também. tinha uma clínica, eu queria abrir um hospital. Boa, exatamente. Não é problema. Exatamente. Você paga mais por isso? Você Por paga sonhar? por sonhar? Exato. Não, Não custa gasta mais nada. energia? É a mesma coisa. Uhum. Eu cheguei pra Rodrigo, meu melhor amigo, ele tem uma loja de carro. Eu não sei nem como ele conseguiu montar essa loja. Tomara que você assista isso aí vou te falar aqui o que eu não consigo te falar na cara. Gente do céu. Eu vou mandar por direct. Não, eu já Ó, fa- faz não. o corte pra ver se chega mais fácil Não, nele. eu já falei isso pra ele. Eu falei, velho, eu não sei como é que você montou esse negócio. Eu não sei como você tem uma loja porque você não tem fobia de sucesso. Uma vez eu falei com ele, mostrei uma casa pra ele e falei assim, ó, eu vou comprar essa casa aqui, ó. Aí ele falou assim, velho, você é muito doido, velho. 3 milhões, eu falei, eu É vou... que o mindset dele deixa ele chegar até aí. É isso, eu vou Até comprar. aí. Aí Depois quando disso, o já não negócio vai. dele começa a apertar lá,
venda a casa, sei o quê. Aí ele vem, pô, velho, eu fico satisfeito com um emprego de 5 mil pra eu morar aqui no Paralá Park, de boa, tranquilo, tomar minha cervejinha ali. Eu falei, irmão, não me supre. Você tem um medo muito grande de prosperar. Fazer sucesso, de ter sucesso. E você, com medo de fracassar, você começa a achar que é bom pra você viver uma vida ganhando 5 mil reais, que não tem nada de mais com isso, ganhando 5 mil reais, morando no Paralá Park, tomando um ali no boteco tal. Exato. Eu não. Eu quero ter tanto dinheiro na minha vida que eu não quero conseguir contar. Aí ele perguntou, pra que isso? Eu falei... Porque sim. Mas eu falei porque eu quero. Porque eu quero viver. Eu decidi. Eu quero experimentar tudo que esse mundo A tem. vida é abundante. A vida é abundante. Exatamente. Eu quero dar o melhor pra minha família. Eu quero viver o melhor da vida. Por isso que eu quero ter muito dinheiro. Ou seja, o seu sonho de ganhar 5 mil e o meu sonho de ganhar o infinito, gastamos a mesma energia que Exato. Com certeza. Perfeito. É sobre isso. E não tem certo ou sobre errado. isso, Não tem! Beleza, o cara Exato. sonha 5. Só Exato. não seja sócio do cara que quer 5 e você Exato. quer Porra, 3 bro. milhões. Você Só entendeu isso. por que eu falei Exato. tu tá fora da empresa? Tu não tem como ser meu sócio, Vai quer ser ganhar 5 demitido. mil. da Perfeito, empresa. é exatamente isso. E assim, como eu falei, né? Meu ciclo é todo de funcionário público. Pô, a pessoa que escolhe ser funcionário público, ela escolheu ter a segurança. Exato. Eu pago pra ver. Eu sei que eu tenho minha Massa. pele em jogo, sabe? Massa. Então, quando eu falo esse tipo de coisa, eu falo, não, a casa que eu quero custa 3 milhões. Eu vou fazer 2 viagens internacionais esse ano, tal. Aí, pô, fica, ih, meu Deus, chegou a megalomaníaca. É doida. E as pessoas Mania- não têm nem familiaridade com esses Não números, tem, né? São não constrangidas, tem. Aí têm eu falo, vergonha de cara, falar as quanto pessoas ganha. não entendem, sabe? E aí, a questão da fobia do sucesso, na verdade, é uma fobia do dinheiro. Que aí já é uma outra pauta. Outra É vertente. uma crença. muita- É uma outra muita crença. conversa. E assim, Escasso. tem um detalhe que pra mim é uma Da crença das coisas limitante. principais, né? Normalmente a pessoa que o parafuso, né? O prego que se destaca, como é que Sim. chama, né? Aham. Então você tá ali, você tá num ambiente que tá todo mundo feliz ali em ganhar 15 mil reais. Meu marido é funcionário público, tá todo mundo feliz em ganhar isso. Beleza. Isso pra mim não... Sem condições. Não. Sem condições. Entendeu? Aí eu começo a falar, né, dos meus desejos e tal. Eu começo a ser mal vista. Porque fala, e aí as pessoas começam a discutir, não, porque eu quero ver e assim, assado, eu quero ver quem tá ganhando mais do que 15 mil. Eu falei, eu não vou dizer quanto é que eu ganho. Mas, graças a Deus, eu penso fora da caixa mesmo. Entendeu? E aí, as pessoas têm medo de não pertencer mais. Exato. É a crença do não pertencimento. Eu tô pagando pra ver hoje, sabe? Porque assim como as pessoas, né? Enfim, quem não tiver mais afinidade com a minha forma de pensar hoje, que não aceita essa megalomaníaca que seja, que eles chamam, Sim. entendeu? Outras pessoas vão vindo. Lógico. Entendeu? A vida é cíclica. Exato. Então você não precisa ter vergonha de ter dado certo e nem se enquadrar numa caixa para que as pessoas ao seu redor se sintam confortáveis. Pois, e outra coisa, você querer ter uma casa de 3 milhões não quer dizer que hoje você tá ganhando bem. Não quer dizer que você tem muito dinheiro. Isso quer dizer que Você tem uma visão, você tem um Fome, projeto né? de vida. é que você tem o caminho para ganhar 3 milhões, mas para comprar uma casa de 3 milhões, mas o funcionário público, ele não tem o caminho para ganhar 3 milhões. Ele não, o cara que Ele ganha, não vai ter o como de ele jeito não nenhum. tem como. Ele não Ele tem tem como. a segurança. É um dos- trade-off, né? Você trocou, você quis segurança, beleza, Exato. mas você não vai chegar Exato. Você lá. não vai ter. Exato. Então E você não beleza. precisa. Quando eu falei com meu amigo, eu morava com ele no Paralá Park. E eu falei com ele, a minha casa, eu comprei uma casa, agora não foi de 3 milhões, né? A próxima vai ser. Eu nem quero mais aquela 3 milhões. Eu já vi um limpado fora de 15. E eu falei. E começa a aparecer no tráfego pago, só essas coisas. Eu falo, meu Não, Deus. ó, Calma, A minha calma, tráfego pago. a minha Isso é cocriação, desejo minha ainda. filha, a minha cocriação é tão forte Exato. que a parada aparece casa. Apareceu uma casa limpada fora de 15 milhões. Eu falei, aquela de 3 já é ficou fuleira. Eu pobre. falei, Pobre. essa de 15, aí depois apareceu no corredor onde Ivete tem o prédio ali na Cardeais, né? meu amigo, eu falei que varanda, essa varanda gourmet aqui é a casa nova que eu comprei de 15 milhões. Eu falei, eu tô aumentando o meu nível seu agora. nível, Eu vou, perfeito. vou comprar a casa de 3 milhões pra jogar na cara de Rodrigo que eu comprei. Não é só por isso, tá, melhor amigo? Mas Não é, mas eu vou fazer questão de jogar na tua cara, dizer que comprei e depois vou pra de 15. Perfeito. E o empreendedorismo, ele permite com que você não tenha limite. Limite. E é pronto. porque o empreendedor, ele é um inquieto
por natureza. Isso. Então, toda vez que ele atinge um patamar, ele já fica desconfortável. Ele já começa a se bulir. Já fica. Opa, vou subir. Engraçado, você sabe o que é, por exemplo, meu marido, funcionário público e tal, né? 10 anos já de carreira, ele é militar. Toda essa inquietação minha gerou uma inquietação surreal nele. Ele tá estudando pra fazer medicina. Ele falou, cara, isso não me comporta mais, não me cabe mais. Então, também tem esse processo, né? Caramba. De você ali dentro do meio. E eu sou muito assim. O que eu tenho de bom pra mim, eu quero pros meus amigos. Sim. E aí eu chego e pergunto, pô, você se incomoda de eu estar te dando insight, de eu estar falando essas coisas? Se Porque você eu já incomoda tô dar uma assim. consultoria de graça, eu cobraria uns 10 mil. Assim, hoje tá de graça pra você. Ai, não, eu adoro, tá? Porque tem gente que tá naquela zona de conforto desconfortável, diga-se de passagem, mas ela não quer ser incomodada. Ela não quer reconhecer que poderia estar melhor. Que poderia estar se melhor. E movimentar. é uma questão de perspectiva. Tem gente que tá tudo bem ganhar 5 mil, ganhar um salário mínimo. Tá O conceito tudo de certo. felicidade tá ótimo, entendeu? Não é o que eu quero pra mim. Exato. Sabe? Eu quero ter liberdade, eu quero fazer minhas viagens, eu quero morar onde eu quiser. Ah, eu não gostei mais dessa cidade, não, vou me mudar. Boa. Sabe? Não quero nada que me amarre. E o empreendedorismo é a coisa, né, dentro da minha expertise que pode me viabilizar tudo isso. E eu Exatamente, acho tá que- tudo certo. Dentro dessa pauta que a gente tá falando, né? Voltando pra pauta principal. Boa. Da Ó, vida. ela é igual Murilo. A gente no podcast aqui, Murilo, a gente foge, Murilo. Sim, vamos voltar aqui pro assunto que a gente tá falando. A pauta principal. É porque a pauta é essa, velho. É Murilo da De nada, Ecosistema. gente. De nada, Murilo. Tô te representando aqui. Daqui a pouco ele chega. Mas o que acontece? Dentro disso, né? Do empreendedor que é inquieto, que tem visão. Isso tem que ser trazido para a empresa. A empresa que cresce com uma meta ali, não, eu quero a empresa para ser tirar um caixa. É um caixa eletrônico para eu tirar 5 mil, para eu tirar 3 mil, para eu tirar 4 mil. Essa empresa, ela vai estar fadada ao fracasso. Porque foi o que a gente falou. Se ela não tá crescendo, ela tá morrendo. Exato. Porque o concorrente tá passando na frente. Não é pra você viver, né, louco atrás da concorrência. Ai, meu Deus, o concorrente tá fazendo Y, então eu preciso fazer outro. Não. Mas assim, se você não está se movimentando, você não tá crescendo, a sua empresa tá morrendo porque o seu concorrente tá te passando pra trás, você tá ficando obsoleto, você não tá ouvindo o seu público, você não tá inovando. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão de missão, visão, valores, voltando lá no início, tem que ser grande. Se não for pra ser grande, sinceramente, eu não vejo tanto sentido de empreender. Porque é um desafio tão grande, você tá botando sua pele tão em risco, você tá botando seu nome, você tá envolvendo pessoas, porque você se sente responsável. No momento que você tem um funcionário, você pensa, pô, eu que tô dando a comida que vai na mesa daquele funcionário. Sua energia, né? Muita dedicação. Então, o empreendedor, ele é um funcionário que não tem descanso. Então, Exato. você troca trabalhar 48 horas por semana, sei lá quantas horas por semana a carga horária aí normal, pra trabalhar todas as horas que você tem. Você tá pode. viajando, tá mandando e-mail, você tá ligando. Até quando não tá trabalhando, tá trabalhando. Tá sempre trabalhando. Então, assim, nesse momento que a gente tá aqui curtindo, eu tô achando o máximo, a gente tá trabalhando. Exato. A gente pensou a roupa que a gente vinha, porque tem uma comunicação que a gente tá trazendo aqui. Então, Ju tá mais arrumada, elegante, que ela trabalha essa parte mais de gestão e vendas. Eu tô um pouco mais casual, porque é essa parte mais criativa, do Você brand. tá pegada do seu Instagram. Eu tô pegada no meu Instagram. A gente vende o tempo todo o que a gente faz. É sério isso? É sério, a gente combinou. A gente pensou. Inclusive Caraca, o namorado de minha prima, esse carnaval, perguntou assim: e aí, vamos fazer isso? Eu falei: não, peraí que eu tenho que fazer um negócio. Peraí, não, feriado, carnaval. Não fecha a empresa, o negócio não. Eu falei: cara, não fecha. E as pessoas não se veem dessa forma. Então, uma cliente nossa, a Teve gente tava data pra abrir, comentando mas não tem hoje. data pra fechar. Pode comentar? A gente tava comentando hoje, pô, ela tá indo super bem, a gente tá dando todos os direcionamentos, aí vai e comenta do carnaval. Mas não de uma forma que posiciona bem ela. Uhum. Uma forma que, assim, atrapalha um pouco. E aí a gente fica, poxa, tem que ter o filtro. A gente tá se vendendo o tempo todo. Exato. Então, na hora que você faz uma crítica ali de forma pública, na hora que você enaltece uma marca de forma pública, aquilo é parte de você, aquilo comunica uma coisa. Então, se você leva uma marca, por exemplo, que tem valores completamente diferentes do seu cliente, você tá levantando essa bandeira e seu cliente tá se afastando. Então, tem que pensar as coisas de forma estratégica e intencional. Não dá pra gente ficar aqui, né? Uma coisa quando a gente é estagiário, quando a gente tá ali na faculdade, batendo cabeça. A gente agora é tudo adulto. Você vai empreender, você é um adulto. Mesmo se você vai empreender com 14 anos, naquele momento, você é um adulto que precisa ser intencional nas coisas que você tá fazendo. Isso Então, a é empresa, discurso de ela venda, é- né? Tudo volta pra questão da venda. Venda, Tudo. porque venda cura tudo. Venda cura Exatamente. tudo, E- absolutamente E tudo. pegando uma parte da visão que você falou, visão, missão e valores, eu vou trazer uma coisa que é importante aqui. A visão, ela é tão importante, a missão e os valores são tão importantes que uma vez eu estudei um pouco a Coca-Cola. Sabe qual é a visão da Coca-Cola? A gente dá essa... Agora de cor, eu não sei. Vou te falar. Vá, diga aí. É ser o líquido mais consumido no mundo. Isso. Isso quer dizer que as pessoas vão beber, na visão dele, mais Coca-Cola Do que água. água. Uhum. Se a Aí o gente que ela faz? Ela vai e compra uma empresa de água. se a gente for analisar, isso
é meio difícil de acontecer. Mas a visão, ela tem que ser pautada em algo que te dê estímulo para você estar sempre crescendo. Perfeito. Sabe? A da Disney é fazer com que todo mundo seja feliz, uma coisa assim. Quem é que vai ser feliz? Todo mundo vai ser feliz. Não, Netflix entreter o mundo. Entreter o mundo. Você entendeu que a Vamos com visão calma, deles Netflix. é algo que desafia a empresa? Total. Todos os dias a empresa ela tem que estar sendo desafiada. Exato. O tempo todo. Porque se minha empresa, minha visão é ser o maior Salvador. Aí você vai pra Salvador. Ah, beleza. Cheguei. E aí? Não. Ah, eu quero ser o maior da Bahia. Não. Tipo assim, quando eu monto o meu negócio, eu coloco uma visão do meu negócio, assim, bem desafiadora mesmo. E isso tá na cara, né? Porque o slogan de vocês é o maior ecossistema de empreendedorismo do Brasil. Brasil. Exato. Tipo, aí Perfeito. você vai chegar no Instagram, aí tem, sei lá, 500 seguidores. Mas isso é hoje, isso é uma é fotografia hoje, do hoje. exatamente. A gente tá pensando no longo prazo. Lá na- Então... É porque a conta de 5K, 5 milhões foi hackeada. Ah, meu Deus. Mas a verdade é essa. a grande sacada é isso, é você entender, você ter a sua visão definida e você entender em qual momento você tá hoje. Exato. Sabe? Onde é que você tá hoje? E você tendo a visão definida, onde é que eu quero chegar? Beleza. Então agora eu preciso traçar o quê? Qual é o melhor caminho Exato. pra eu chegar lá? Como eu vou chegar? Com Eu quero. planejamento estratégico. Então, Então as perfeito. pessoas acham que basta você botar um alvo lá em cima e pronto, vamos. Não é e pronto, senta, não. espera o cliente Não chegar, é, espera exatamente. Você Cadê tem o que ter uma atividade indicador que proativa, baliza né? esse crescimento? Cadê as Isso, metas? exato. Cadê os objetivos? Então, assim, empreender é lindo, é maravilhoso, mas tem que ter as ferramentas que embasam isso, porque senão você tá fazendo qualquer outra coisa. Você tá Exato. fazendo um achismo que por acaso você tá ganhando dinheiro, É. mas não é. E é Cada isso que a gente um- defende. Cada um que tenha sua Anabel e seu Murilo na empresa. Murilo veio da Chegou o Murilo. Murilo, em todo podcast a gente fala de você. Não tem jeito. Tá Todo fazendo podcast. falta aqui, Murilo. Não, mas Falem de mim. eu falo mal. Eu nunca falo bem dos meus sócios. Se sócio é uma... Falou bem, vou Não, defender. falo mal desses caras. Vocês gostariam de saber se o podcast foi legal? Claro. Gostaria. Olha a métrica ali, ó. 2 2 horas. horas de Duas episódio. horas. Bate-papo. Surreal, e a voou. gente ficaria aqui Mas a gente mais, pode ficar mais 2 horas, 2 né? horas. Pode ficar mais 2. Pô, me cadê Thiago? Manda Thiago pra casa agora. Não, Vai fazer- eu acho... Deus, ele vai falar, eu indiquei agora. Não, eu acho que calma, pra gente finalizar, tô dando uma de host aqui, Boa, é isso aí. né? Oh. Eu acho, Ju, que como a pauta é venda, seria legal você dar aí, sei lá, 5 dicas do que a pessoa precisa fazer pra vender mais, pra gente ter o senso de conclusão nesse loop infinito, Meu que foi Deus do massa. céu. Eu Mas acho ótimo eu gosto de que entregas ela práticas. joga as coisas e a gente Boa. não definiu. Mas eu Vai no complemento. gogol. Vamos Fale as 4, a Quem primeira você sabe fala, faz compre ao minha vivo. mentoria. A primeira, Quem sabe faz ao vivo, entendeu? a primeira é essa, ó. Tem que ter mentoria. Sem mentoria, como é que você vai conseguir? Como você pode sem o meu serviço? Não tem Oh, meu como. Deus. Pix. Tá, vendas, né? Vai. Vamos lá. Primeiro, se enxergue como vendedor. Uau. Primeiro passo, óbvio. Segundo, organização. Você precisa ter um setor comercial. Ah, mas eu sou uma empresa de uma pessoa só. Não interessa. Você precisa ter um funil de vendas. Ah, Juliana, o que é o funil de vendas? Prospecção, qualificação e abordagem, que é aquele momento que você conversa com o seu cliente. Aí você tem a apresentação, que é o momento que você vai expor a sua solução. Então, é uma visita que você marca, é o cliente que vai, o seu paciente que vai na sua consulta. Ah, o cliente não fechou. Follow-up, acompanhamento. Então, você precisa rastrear essa pessoa. Não deixe passar de 3 dias. Estudos mostram que depois do 3º dia, você já perde o interesse. Quantas vezes você foi no shopping achando que você precisava daquilo para viver e você se esqueceu daquilo? Então, não caia no esquecimento. Então, follow-up. Depois do follow-up, que você pega de novo o cliente para você, negociação e fechamento. Ah, terminou aí? Não, Juliana. Tenha uma estrutura de pós-venda bem definido. Porque as pessoas comemoram quando o Pix entra na conta. Mas você precisa comemorar a entrega. E a entrega é a transformação que você transformação. E depois dela, nutra o seu cliente com informações, né, necessárias. Dá um oi no dia do aniversário, pergunta como é que tá. Pô, você foi maquiadora de um casamento. Pergunta como é que foi a lua de mel, se foi tudo legal, sabe? Então, você se importar genuinamente com o seu cliente. Outra dica, seja um bom perguntador. Se você perguntou, você escute. Porque eu vejo muita gente atravessando. Pergunta porque é protocolo, não tá no script, eu vou perguntar. E aí a pessoa não consegue conversar, não consegue desenvolver. Então, quem tem o poder ali é o cliente. Então, a única barganha que você tem é informação. Você só vai saber se você perguntar. O que mais? Pra finalizar, Caramba. eu acho que aula. você usar ferramentas gratuitas. Isso. Então, assim,
tem capacidade de fazer um canal no YouTube, faça. Você pode ser achado de forma nacional. A entrega é orgânica, aquele conteúdo nunca sai, né? Então, você buscou aqui como vender mais. Vai aparecer esse episódio do podcast no YouTube, assim como no próprio podcast, Spotify, Deezer, enfim. O WhatsApp Business configurado, um Instagram bem feito, uma bio legal, qualidade de foto, ter uma estratégia, você não simplesmente postar o que quer. Vou postar aqui sobre minha cachorra no meio do negócio que é de confeitaria. Por quê? Pra quê? Né? Não faz. É intencionalidade. Desde que você poste sua cachorra comendo o seu trabalho. Exato. Tudo tem como encaixar, tudo é narrativa. Exato. Tem como encaixar, mas encaixa. E tem que encaixar. Uma dica prática, já que você puxou o gancho do WhatsApp. Gente que vai botar dinheiro no bolso agora. Você vai abrir Você vai abrir seu WhatsApp agora. Vai fazer uma análise retroativa aí, de alguns meses atrás. Tem venda perdida aí. Tem. Mensagem que você ficou de dar algum retorno, esqueceu. O cliente... porque assim, as pessoas não entendem, mas o gancho quem tem que ficar dando é você. Então, às vezes, o cliente pergunta... é a última pessoa a falar. Exato. É sempre você. Então, você tá numa conversa, né? Você tem que fazer uma condução ativa. Às vezes o cliente pergunta, você responde apenas o que lhe foi perguntado. Não, e aí tem interesse em fazer o agendamento? E aí tá faltando... Sabe? Então, dá uma olhadinha. Certamente tem venda perdida. Boa. Então, cadastra essa galera toda no Trello. Você pode usar a ferramenta de Trello, que é gratuita. Você pode usar uma planilha. Faz o seu próprio CRM. Pra mim, uma das dicas mais importantes é tenha um CRM. Se você não sabe, pesquisa, porque Ju tem conteúdo disso no Sebrae. Exato. Tem conteúdo no Sebrae. Então, você precisa ter essa gestão. Por quê? Todo mundo fala, né? Não, porque eu sou sozinho. Uma memória incrível. Eu tenho memória incrível. Não tem memória incrível. Você não lembra o que você comeu ontem, cara. Né? Então, assim, registre pela dúvida, porque o cliente pode não estar no momento de compra ali, mas em algum momento ele vai passar a ter. E, pra finalizar, diga ao seu vizinho o que você faz. Boa. Perfeito. Diga ao seu vizinho. Se seu vizinho que tá ali com você no hall do elevador todos os dias não sabe o que você faz, você está falhando como vendedor. Não, às vezes a gente não manda no grupo do WhatsApp do condomínio o que você faz. Você não bota um panfleto no seu próprio elevador. Que dica. Então, aproveita as ferramentas, né? Pega essas dicas que Gil deu, que a gente acredita que você vai vender muito mais. Show e contrata a gente, afinal de contas. Contrata, que vale a pena. Eu tô Isso querendo aqui é contratar. Eu já tô querendo. Você foi de vendedor a comprador. Exatamente. No começo do episódio, eu tava querendo vender o meu curso pra ela. Agora eu vou contratar o serviço das meninas. Elas chegaram aqui, elas viraram o jogo. Então, pai. Sandrão, eu vou falar aqui uma coisa que é clichê, que eu falo quase todo episódio. Infelizmente não vai pro esse episódio, tá, gente? A gente vai fechar. Valeu, vai fechar esse episódio e vai cobrar por ele. Isso aqui foi uma aula. Que massa. Tá? Que bom. Eu vou cobrar. Então, se você tá assistindo esse episódio, é porque a gente resolveu botar ele no ar, mas aproveite porque ele vai sair e a gente vai já cobrar por esse conteúdo. Por isso você tem que assistir, compartilhar. Pega aquele seu amigo, aquela sua amiga, compartilha, fala assim, ó. Conheci 2 mulheres retadas nesse podcast que vai mudar a sua vida. Então manda lá, porque realmente, de cara, nos bastidores, eu já disse, essas meninas têm alguma coisa diferente, falando sério. Mas depois de 2 horas conversando com vocês, eu estou aqui abismado, porque vocês têm um bebê prodígio. É um bebê prodígio. Assim também. Nossa baby. É um bebê Baby prodígio. Storm. Que massa, velho. Então, vocês estão nesse mercado para ajudar tanta gente. Acho que tem tanta gente precisando de... Eu lembro que teve uma hora que eu tava falando algumas coisas, eu tava lembrando de alguns amigos meus e alguns ex-clientes que eu falava, esse cara precisa desse negócio. Esse cara precisa dessas meninas. Então, a maioria da galera hoje, empreendedoras, enfim, precisa disso. Eles não têm essa visão que vocês têm. E vocês casaram muito bem. Ou esse casamento foi fogo. Esse casamento foi massa. Depois de alguns contratempos no processo ali, vocês conseguiram fazer uma parceria top. Porque eu vejo um complemento fantástico, né? Total. Uma engrenagem perfeita de vocês, enfim. Uma dentista que pediu advogado. Uma dentista que pediu advogada e que é empreendedora. Show demais. Mas é incrível porque, assim, primeiro agradecer vocês, né, pela oportunidade de estar aqui apresentando nosso trabalho, trocando. Show. O que a gente preza todos os dias é uma entrega sem limite, né? A gente queria ter esse conteúdo mastigadinho, esse passo a passo, que a gente não teve. Então,
eu acho que toda vez que você tá disposto a transbordar no outro, que você tá disposto a ajudar genuinamente, claro, a gente não é ONG, a gente quer, né, faturar, a gente tem nossos sonhos. Consequência, não é isso? Mas isso é uma consequência. Então, hoje a gente, sei lá, ontem, 11 da noite, Ju me mandou uma planilha pra uma cliente que a gente ia apresentar hoje, 10h30. Aí eu falei, pô, Ju, tive uma ideia, bora mudar tudo. Então, assim, por quê? Porque é uma entrega. Tipo, a gente quer transformar, não basta ser entregue, tem que transformar a pessoa. Então, eu espero que tenha inspirado você que tá em casa a empreender com responsabilidade, né? Com profissionalismo, buscando as ferramentas, buscando conhecimento, né? Estar colado com esse canal incrível que proporciona essas trocas. E só agradecer a vocês mesmos por terem conduzido uma conversa tão legal. A gente passou 2 horas Maravilha. aqui. Parece incrível. Que foi meia hora, né? Podíamos passar mais 2 horas, mas você não vai assistir. Eu ficaria aqui. Deixa pro próximo episódio, né? Inclusive, a gente vai chamar vocês aqui de novo. Por favor, estamos à disposição. Só que aí a agenda vai estar absurda. Porque não, a gente abre a agenda. Eu não sei nem se elas vão querer mais. Já estão top já. Mas a gente vai checar com a nossa plaquinha 7 em 1. E aí a gente conversa, a gente bota a plaquinha aqui, ó. Ela vai dizer, não sei se eu tenho agenda pra 7 em um mês, não, em um segundo. Em um segundo, a gente quebrou todos os recordes. Mas olha, sério mesmo, potencial vocês têm. A gente acredita. Potencial vocês têm. Eu vejo eu vejo um futuro fantástico. Obrigada. Né? Fantástico. Obrigada, Sandra, de verdade. Quanto mais um futuro, né? Enfim. Mas é isso, gente. Então, foi massa. A despedida é sempre dolorosa. Porque assim, a gente aprende muito, a gente se diverte. Então, assim, dar tchau pra galera dói. Dói. Mas enfim. É um até logo. Até breve. Até breve. Depois a gente vai trazer de novo essas meninas pra compartilhar mais e mais, porque são 2 mentes aí inquietas demais. É Pink Cérebro. Na próxima a gente traz sobre marketing, que aí eu brilho. Uma menina que fez direito e sabe tudo de odontologia e é empresária. Deu uma aula de venda, vou esperar o que dessa mulher mais? Se ela for consertar o carro, se o carro dela quebrar, ela abre o capô e conserta, pô. Chame ela que ela resolve. Gente, meninas, obrigado. A gente que agradece. Eu fiquei muito feliz aqui com esse podcast. Eu acho que a galera tem que assistir várias vezes. Eu adoro. Eu não assisto, assim, podcast, eu assisto muito o nosso podcast. Perfeito. Consumidor do próprio produto, uma aula aí, ó, pra porque é uma aula. Tiveram vários insights que vocês falaram aqui que, caraca, velho, eu vibrava por dentro, que eu falei, poxa, isso é massa. E imagine a galera que tá começando agora, tá com medo, não sabe o caminho. Ouvir o que vocês falaram aqui, com certeza vai clarear e vai dar um norte para cada um. Então, a contribuição que a gente está dando aqui, eu, Hugo, vocês duas, eu acho que para a galera que está começando, é surreal. Como você falou, quando eu estava começando, eu queria que alguém pegasse na minha mão. Então, talvez a gente não pegue na mão dessa galera, mas a gente já clareou um pouco. Com certeza. E já deu um norte, né? Então, obrigado para vocês. Obrigada a você. E para a gente pegar na mão, 0800... O pitch vem agora. No final sempre tem um pitch, né? Quando tem um serviço que a gente pode vender, a gente fala, ó, o link de afiliado para contratar o serviço vai estar aqui na descrição. A gente tem que ganhar também. Tem que ganhar. Mas é isso, gente. Obrigado. Siga a gente acaba nas redes sociais. Fala de novo. Storm, storm.business. Tá? Então, achem a gente no Instagram. Meu @é Anabel Nogueira, com tudo junto. E... Mulher, tá errado. Tá errado, mulher. O meu tá certo. Não, da Storm. Ixi. Storm.businessbr. Stormbusiness.br. Falha grave. Storm é porque tinha um BR, mas não é ponto, não. Tem um ponto. Tem um ponto. Porque não tinha assim um ponto. Não, eu acho que não tem ponto. O outro é falso. Tá aí oferecendo criptomoeda. Olha só. Meu Deus, tô morta. O arroba certo, o editor incrível desse vídeo vai colocar aqui. Vai colocar na tela. Grande na minha cara, assim, ó. Storm, amigo. É porque a gente mudou recentemente. Era Storm ponto impulsionador. Era, só que ficar muito grande. E o seu pitch de vendas tem que caber em 30 segundos. Aí só de eu explicar o que significava, a pessoa já fica... Impulsionadora. Vamos lá. Então, stormbusiness.br, acabou. Aí o editor vai só confirmar que tá tudo certo. E vai cortar minha fala equivocada. Mas é isso, sigam, pessoal. E se você é empreendedor, empreendedora, vocês precisam dessa visão no seu negócio.
independente se você tá bem, mal, na lama, se você se sente um merda, como eu falei aqui, um merda, ou se você se sente um fodão também, eu acho que é preciso alinhar tudo isso com as meninas, porque a visão de gestão, de planejamento e vendas aqui que vocês passaram, todo negócio tem que ter. Precisa, né? Todo negócio precisa. Enfim. Vamos lá. Então é isso. Mais um episódio concluído. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Valeu, gente. Valeu!